Aleluias. Diga comigo, toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor Jesus. Eu sabia que isto ia acontecer. Não precisa nem traduzir. Eu sabia que isso ia acontecer. Ou eu falaria espanhol, ou vocês entenderiam português. Ou os dois. Amém? Chegamos no último dia. Llegamos al último día. Oh. Acho que vou ter que voltar. Sí. Cree que va a tener que volver. Quero falar a vocês que foi para mim, para minha esposa, para minha irmã, um grande prazer estar com vocês. Um grande privilégio, uma grande alegria. Amém? Por amor a algunos que a lo mejor no entiendan todo, voy a traducir, pero yo veo que fue un gran placer y alegría y privilegio el poder estar aquí. Amém. Para nosotros también. Eu creio em uma coisa. Él cree una cosa. Vocês podem não crer, mas eu creio. Como aconteceu em Jerusalém, Como pasó en Jerusalén, que os apóstolos falavam na sua própria língua, que los apóstoles hablaban en su propio idioma, en su propia lengua, e os povos das nações y los pueblos de las naciones entendiam na sua língua. entendían en su propio idioma. Deus pode fazer agora. Dios lo puede hacer ahora. Eu viajo para muitas nações. Él viaja a muchas naciones, Eu não falo inglês no habla inglés e mal portunhol, y malamente el portuñol, mas as pessoas me entendem. pero las personas le entienden. Sabe por quê? Porque eu compreendi que línguas ¿Sabes por qué? Porque él comprendió que lenguajes é espiritual. es espiritual. Amém? E tenho viajado durante muitos anos, Y he viajado durante muchos años crendo creyendo que eu posso falar português que él puede hablar portugués e as pessoas podem entender na sua língua. y que las personas van a entender en su propio idioma. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro Tiene un amigo en Río de Janeiro que ele me pergunta: que le pregunta, Coraiola, como que você viaja para tantas nações ¿cómo es que tú viajas a tantas naciones e não fala inglês? y no hablas inglés? E eu disse para ele: Y yo le digo, não preciso, no necesito, eu falo no Espírito. yo hablo en el espíritu. Meus amados, hoje à noite, Hoy por la noche eu quero usar essa noite para ativar em você quiero usar esta noche para activar en ti, vosotros, uma unção una unción que se chama vinho novo. que se llama vino nuevo. É o novo de Deus. Es lo nuevo de Dios. É aquilo que Deus quer fazer com você a partir de hoje. Es aquello que Dios quiere hacer contigo a partir de hoy. Mas como todos esses dias eu tenho te feito perguntas difíceis, Pero como todos estos días yo os he hecho preguntas difíciles, vou começar com uma pergunta difícil. va a empezar con una difícil. E você vai me responder, amém? Viu? Ele já está entendendo. Acho que voy a silenciar. Aonde está esta unção? ¿Dónde es que está esta unción? Que local está esta unção? ¿En qué lugar está esta unción? Saber hoje, agora, aonde está esta unção? Hoy, ahora, ¿dónde está esta unción? Está no céu? ¿En el cielo? Está na terra? ¿En la tierra? Está em você? ¿Está en ti? Está onde? ¿Dónde? Meus amados, a unção La unción já está em nós. ya está en nosotros. Porque quando você nasceu, Porque cuando naciste, com você veio uma centelha divina. contigo vino una semilla divina. Em Eclesiastes capítulo 12, En Eclesiastés 12 diz dice, que dentro de você, dentro de ti, do teu espírito, en tu espíritu, tem algo parecido hay algo parecido como um cálice de ouro. como un cáliz de oro. E dentro desse Y cálice dentro del cáliz está a centelha divina. está Centelha, pedaço de Deus. un de pedazo de Dios. Deus. Centelha. Um pequeno fragmento de Sí, un Deus. pequeño fragmento.
Então este fragmento está apagado. Ese fragmento está apagado. Quando Jesus entra na sua vida, Cuando Jesús entra en tu vida, ou melhor, quando você se entrega para Jesus, mejor dicho, cuando tú te entregas a Cristo, essa centelha se acende. ese fragmento se enciende, una centella. E se é uma parte de Deus que está em você, Y si es una parte de Dios que está em você en ti, já estão os dons espirituais. ya están los dones Já estão as espirituales. unções de Deus. Ya están las unciones de Dios. Só precisa ser ativada. Solo se necesita que sea activada. Mas o que é a ativação? Más, ¿qué es la activación? A ativação é quando um homem de Deus Es cuando un hombre de Dios e uma mulher de Deus y una mujer de Dios ora com você ora contigo e começa a definir teu destino profético. y empieza a definir tu destino profético. Nada mais é Solamente es quando você recebe a oração, cuando tú recibes la oración, você crê. tú crees. E a hora que você tem a convicção Y en el momento en que tienes la convicción que você recebeu, de que has recibido, você já está ativado. tú ya estás activado. Mas muitos Pero muchos entram na fila da oração, se colocan en la fila para la oración, recebem a oração, reciben la oración, mas quando dá a volta ali, pero cuando dan la vuelta por ahí, a sua mente diz: su mente dice, não recebi. no he recibido. Não recebeu mesmo. Y entonces no recibiste. Esa Porque parte. a convicção Porque la convicción é que verdadeiramente efetiva es que es verdaderamente efectiva a prática da unção. la práctica de la unción. Porque você perde o medo, Porque pierdes el miedo, você perde a insegurança. pierdes la inseguridad. Será que vai acontecer? ¿Es que acaso va a acontecer? Será que eu tenho mesmo? ¿Será que realmente lo tengo? Será que pode? ¿Será que E puede? se nada acontecer? ¿Y si no sucede nada? Tudo isso Todas estas cosas desaparece desaparecen com a ativação con la activación. e o crer da ativação. Yo creo en la activación. Então eu já sei Así que yo ya sé que vocês que vosotros já estão capacitados, ya estáis capacitados, estão equipados estáis equipados com tudo que Deus precisa con todo lo que Dios necesita em cima, na tua vida en tu vida para realizar para realizar os seus projetos sus e os proyectos seus planos. y sus planos. Põe a tua mão aqui Pon tu mano ahí e diga comigo: y di, Senhor, Señor, hoje eu quero yo quiero hoy a convicção, la convicción, a ativação la activación de tudo aquilo de todo aquello que está reservado para mim, que está reservado para mí, para que eu faça na face da terra. para que yo haga en la faz de la tierra. Por isso eu determino, Por eso no determino mundo en espiritual, el mundo espiritual toda unção toda unción que estava retida que estaba retenida na minha vida, en mi vida pelo meu medo, por mi miedo, pela minha timidez, por mi timidez, pela minha insegurança, por mi inseguridad. eu declaro agora, Yo declaro ahora ativada, activada, ativada, activada, ativada, activada em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Olha para o teu irmão do lado e diz Mira a assim: tu lado, al hermano de al lado y dile, cuidado comigo. cuidado conmigo, cuidado conmigo. Sabe por quê? Porque você ativado Porque tú, activado, é uma bomba atômica. eres una bomba atómica. É ou não é, pastor? É uma bomba atômica. Eres una bomba atómica. Amém? ¿Ven? Quero mostrar para vocês Os quiero enseñar como funciona cómo funciona. o vinho novo. Cómo funciona el vino nuevo. Quem quer receber hoje o vinho novo? ¿Quién quiere recibir hoy el vino nuevo? Eu acredito que você já tenha recebido umas 5 a 10 vezes vinho novo. Yo creo que tú has recibido al menos 5 o 10 veces vino nuevo. E sei que você já ficou embriagado muitas Y vezes. que ya quedaste borracho muchas veces. Mas hoje Pero hoy é mais uma vez es una vez más. que Deus tem algo novo para você. Y Dios tiene algo nuevo para ti. Porque nós temos que aprender uma coisa. Porque debemos aprender una cosa. O nosso destino profético Nuestro destino profético vai sendo liberado se va liberando com o passar do tempo. con el pasar del tiempo. No crescimento que vamos crescendo no espírito,
A medida que vamos creciendo en el Espíritu, nós também vamos recebendo uma unção nova. también vamos recibiendo una nueva unción. Porque quando somos nenês Porque espirituais, cuando somos bebés espirituales, não podemos ter uma unção de adulto. no podemos aún resistir o tener una unción de adulto, Porque a bênção porque la bendición se torna maldição. se volvería maldición. Mas quando você vai amadurecendo, Pero cuando vas adquiriendo madurez, e quando um crente vai amadurecendo, y cuando un creyente va siendo maduro, quem sabe? ¿cuándo un creyente va siendo maduro? ¿Quién sabe? Quanto? Mais alto? Mais alto? Claro. Cuando uno tiene más intimidad con el Señor. Quanto mais intimidade, Cuanto más intimidad, mais eu vou conhecendo a Deus, más yo voy conociendo a e Dios mais maduro eu vou ficando. y más maduro me voy haciendo. Porque chega um momento Porque llega un momento que eu estou tão próximo de Deus que estoy tan cercano a Dios que eu não abro mão mais da presença dele. que yo no quiero soltar más la presencia de Dios. Uma das coisas que eu venço Una de las cosas que yo venzo é o pecado. es el pecado. Vencemos al pecado. Porque eu não posso mais ficar sem Deus. Porque no puedo más quedarme sin Dios. Então eu chego no vale da decisão. Así que yo me presento delante del valle de la decisión, Me conduzo pela carne me conduzco por la carne ou me mantenho no espírito próximo a Deus. o me mantengo en el espíritu cerca de Dios. Quando você se achega muito a Deus, Cuando tú te acercas mucho a Dios, você já não precisa mais decidir. ya no necesitas decidir Ya más. está decidido. Ya has decidido. Eu fico com Deus. Yo me quedo con Dios. Eu não saio do lado de Deus. Yo no me voy del lado de Dios. Nenhuma proposta Ninguna propuesta pode me tirar me puede sacar do caminho de Deus. del camino de Dios. Pode sentar-se. Compreenderam? ¿Habéis comprendido? Sim ou não? ¿Habéis comprendido, sí o no? Sim ou não? ¿Sí o no? Muito bem. Então eu gostaria de convidá-los Os quiero invitar para abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 37. Vamos a ir a Lucas 5:37. Um dia Un día eu devo ter a oportunidade de voltar aqui yo debo de tener la oportunidad de volver e vou querer falar para vocês algumas coisas importantes. Uma delas y os voy a querer hablar algunas cosas importantes. Una de estas é sobre os níveis de reino es sobre los niveles do reino. del reino. E outra Y otra é sobre o último avivamento. es sobre el último avivamiento. Eu sou apaixonado Yo soy muy entusiasta pelo que está para acontecer nos próximos anos. por lo que va a suceder en los próximos años. Porque nós temos uma profecia Porque tenemos una profecía de um dos homens de uno de los hombres que foi arrebatado. que fue arrebatado. E o nome dele é... Y su nombre es... Não, Elias. Não, João. Não, Moisés. Não, Jesus. Enoque? Porque a profecia é de Enoque. La profecía es de Enoc. Segundo a profecia de Enoque, que está em Judas capítulo 14, Según la profecía de Enoc, que está en Judas 14, haverá grande avivamento. habrá un gran avivamiento. Marcado pelo quê? ¿Marcado por qué? Pela ação dos santos. Por la acción de los santos. E quem são os santos? ¿Y quiénes son los santos? Quem? Nós outros. Nosotros. Agora, por que Enoque fala isso? Ahora, ¿por qué es que Enoc habla esto? Porque ele foi especializado Porque él fue especializado em andar com Deus. era un especialista en andar con Dios. Ele andou tanto com Deus, Caminó tanto con Dios, mas tanto com Deus, tanto con Dios, que chegou um momento que llegó un momento que Deus que Dios não podia viver mais sem ele. ya no podía vivir más sin él. Sabe o que ele falou? ¿Sabes lo que dijo? Enoque, Enoc, vem morar comigo. ven a vivir conmigo. E eu creio que neste tempo Y yo creo que en este tiempo
Deus está levantando uma geração Dios está levantando una generación de homens de hombres e de mulheres y de mujeres que vão andar tanto com Deus, que van a caminar que tanto con Dios, estão sendo preparados que están siendo preparados para ser arrebatados. para ser arrebatados. Só os que vão ser arrebatados derem glória a Deus. Amén, gloria a Os que têm Dios. certeza disso, Los derem que, uma los que aleluia. tengan certeza de eso, digan aleluya, que vais a ser arrebatados con el Señor. Os que não põem dúvida nisso, dê um salto de júbilo. Los que no pongan duda, den un salto de júbilo. Só tem firmeza um. Sí, solo uno. Os outros fizeram assim. A ver, todos arriba y vamos a dar un salto. Solo los que creen que van a ser arrebatados con el Señor. Quando eu estava em Israel, Cuando él estaba en Israel, Deus me deu uma revelação. Dios le dio una revelación. Vocês estão me ouvindo? Sí. ¿Están escuchando él? Está escutando? Não está saindo. ¿Lo estáis escuchando o no? Bien. Revisa tus Lá oídos. atrás ¿no? estão me escutando? ¿Lo estáis tá bom. escuchando ahí atrás? Sí. Então tá bom. Deus me deu uma revelação de 7 anos Dios le dio una revelación de 7 años de uma chuva seródia. de una lluvia tardía. Tardía. O que é a chuva seródia? ¿Qué es la lluvia serodia? Tardía creo que es. É a última Sim. chuva antes da colheita. Es la última lluvia antes de recoger la cosecha. Mas ela tem uma intenção. Pero ella viene con una intención. O fruto está formado, El fruto ya está formado, está perto da colheita, está cerca de ser recogido, mas a última chuva pero la última lluvia vem para engordar o fruto. viene para que el fruto crezca, engorde más. Então o Senhor disse que nesses próximos 7 Y el anos, Señor dice que en estos próximos 7 años, começando em 2012, comenzando en 2012, começaria um avanço da igreja comenzaría un avance de la Iglesia nessa chuva seródia. en esta lluvia tardía. Que em 7 anos, Que en 7 años a igreja estaria fortalecida, la Iglesia estaría fortalecida. depois de passar por uma limpeza, Después de pasar por una limpieza, ela estaria fortalecida ella estaría fortalecida para viver um tempo novo, para vivir un tiempo nuevo, um tempo de avivamento. un tiempo de avivamiento. Então vocês se preparem, Así que prepararos, porque nesses 7 anos porque en estos 7 años nós estaremos sendo preparados por Deus estaremos siendo preparados por Dios para viver um novo tempo. para vivir un nuevo tiempo. Vocês vão ver na Espanha, Nosotros vamos a ver en España, que hoje vocês não verem, que ahora, hoy en día no vemos, o resultado el resultado da oração, de la oración, de tudo que vocês fizeram, de todo lo que nosotros das hemos hecho, ações que vocês de tiveram. las acciones que hemos tenido. Há 30 anos atrás, Hace 30 años, jamais ninguém esperava que o Brasil seria o que é no Evangelho. hace 30 años nadie en Brasil esperaba que Brasil fuese lo que hoy es en el Evangelio. A igreja evangélica no Brasil era insignificante. La iglesia evangélica ya era insignificante. Todavia, Todavía, o Senhor começou a preparar o corpo de Cristo. pero Dios empezó a preparar el cuerpo de Cristo. E nós estamos esperando, Y estamos esperando, nos próximos 20 en anos, los próximos 20 años, seremos mais do que 50% da população evangélica. será más del 50% de población evangélica. Mas o que acontecia antes e o que acontece agora? Ahora, ¿qué pasaba antes y qué es lo que está pasando ahora? Estávamos passando o processo do amadurecimento. Estábamos atravesando el proceso de la madurez. E chega uma hora Y llega el momento que consolida-se a obra de Deus. que se consolida la obra de Dios. Eu só sei de uma coisa. Solo sé una cosa. Na Espanha, En España está sendo preparada uma geração está siendo preparada una de generación profetas de profetas que chegarão no Vale dos Ossos Secos que llegarán al valle de los huesos secos e declararão: y declararán: ossos, huesos, tenham vida. tengan vida. E isto vai acontecer. Amén. Esto va a pasar. Amém? Amén. Vocês vão ver
que vais a Deus ver, vai dar uma autoridade espiritual para a igreja vosotros vais a ver que Dios va a dar una autoridad espiritual a la iglesia como nunca antes foi visto. como nunca antes se vio. Há aproximadamente 13 anos atrás, Hace aproximadamente 13 años, na minha cidade, en su ciudad, que fica no centro do Brasil, que queda en el centro de Brasil, o presidente da República, el presidente de la República de Brasil, naquela época, Collor de Mello, Collor de Mello en aquel tiempo, fez um monumento hizo un monumento bem no centro do Brasil, bien en el justo en el centro de Brasil, que se chama Centro el centro Geodésico. geodésico, el centro geográfico de Brasil. Era um monumento à lua, Un monumento a la luna, um monumento de feitiçaria. un monumento de hechicería. Na verdade, todo mundo sabia Realmente todo el mundo sabía que ele fazia cultos de feitiçaria. que Collor de Mello hacía cultos de hechicería. E hoje todo o Brasil sabe, Y hoy lo sabe todo el mundo en Brasil, porque ele separou-se da esposa, porque él se separó de su esposa, a esposa se converteu la esposa se convirtió e deu declarações na televisão y declaró en televisión que verdadeiramente que, ele fazia que realmente él era esses cultos hechicero, de feitiçaria. hacía esos cultos de hechicería. Vocês vejam só como que é. Ahora fíjate, mira cómo Foi es. o único presidente do Brasil até hoje Fue el único presidente de Brasil hasta hoy que foi deposto. que fue depuesto. Tuvieron que deponerlo. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque o Brasil está na agenda de Deus. Porque Brasil está en la agenda de Dios. E não adianta homem nenhum querer atrapalhar o caminho de Deus. Y no adelanta a nadie querer entorpecer el camino de Dios. Por isso que eu sei que a Espanha Por eso sabe que España, vai acontecer algo fantástico. algo va a ocurrir fantástico aquí. Porque aonde abundou o pecado, Porque donde abundó el pecado, superabundará a graça de Deus. sobreabundará la gracia de E Dios. se esta palavra não é verdadeira, Y si esta palabra no es verdadera, nós temos que rasgar a Bíblia. nosotros tenemos que romper la Biblia. Ou nós acreditamos no que está escrito, O creemos lo que está escrito do fundo do coração, desde el fondo del corazón, ou nós estamos seguindo uma farsa, o si no, estamos siguiendo una farsa, uma mentira. una mentira. Por isso vocês não podem, Por eso no podemos, de maneira nenhuma, de ninguna forma, duvidar pontinho que seja ni siquiera dudar de un pequeño puntito o que Deus vai fazer. de lo que Dios va a hacer. E quando eu olhava para aquele monumento, Y cuando él miraba para ese monumento, passava de carro pasaba con su coche perto dele, cerca de ese eu monumento, olhava para o monumento lo miraba e dizia: y le decía, você vai sair daí em nome de Jesus. tú vas a salir de ahí en el nombre de Jesús. Todos os dias que eu passava lá. Todos los días que él pasaba decía eso. E durante meses eu fiz isso. Y durante meses hizo eso. Você vai sair daí em nome de Tú Jesus. vas a salir de ahí en el nombre de Jesús. A boca fala La boca habla o que o coração está cheio. de lo que está lleno el corazón. Se você verdadeiramente crê em alguma coisa, Si tú realmente crees en algo, una você cosa, fala de manhã, tú hablas de mañana, de tarde de e de noite. y por la noche. E eu falo de manhã, Y yo hablo de de mañana, de tarde, tarde, de noite, de noche, de madrugada, de madrugada, nem que seja para me convencer, aunque solo sea para convencerme. mas eu falo. Pero lo hablo. E eu falava para aquele monumento: Y él hablaba a ese monumento. você vai sair em nome de Tú Jesus. te vas a salir de aquí en el nombre de Tive Jesús. oportunidade, Tuvo la oportunidad, porque eu era advogado do partido do governador, porque él era abogado del partido del gobernador, de ter uma conversa com ele pessoalmente sozinho. de poder hablar personalmente ellos dos solos, el gobernador y él. E falei para... Ele não era o governador, era candidato a governador. Era candidato, habló con el candidato a gobernador. Quero lhe pedir um favor. Le quiero pedir un favor. Ele ficou meio assim. Se quedó medio sorprendido, Porque no Brasil, quando alguém fala para político, quero lhe pedir um favor, porque en Brasil y aquí también, cuando habla alguien para un político, le quiero pedir un favor, é perigoso. es peligroso. Eu disse, não é nada para mim. No es nada para mí, Mas se o senhor ganhar a eleição, pero si usted gana la elección, eu gostaria que o senhor tirasse o monumento da Lua me gustaría que echase por tierra el Luz. monumento de la luna do Centro Geodésico do Brasil. del Centro Geodésico de Brasil. Ele disse, mas por quê? Y él le preguntó, ¿por qué? Foi o Collor de Mello que pôs. Fue Collor de Mello el que lo puso ahí. E eu disse assim, Y él le dijo, este é um ponto de legalidade. este es un punto de legalidad.
E esta legalidade dá uma ação a demônios agirem nesta cidade. Y esta legalidad le da la oportunidad a que los demonios actúen en esta ciudad. Se o senhor tirar esse ponto de contato, Si usted derriba ese punto de contacto, o senhor vai ver que os céus dessa cidade vão ser liberados. usted va a ver que los cielos de esta ciudad van a ser liberados. Daí ele me falou o Y seguinte: entonces él le dijo, bom, se eu ganhar a eleição, de acuerdo, si yo gano las elecciones, você me procura e fala comigo. me buscas y hablas conmigo. Eu disse não, No, estou falando agora. ya estoy hablando ahora, Porque a partir de agora, porque a partir de hoy, a de ahora, responsabilidade já não é mais minha. porque a partir de ahora ya no es más mi responsabilidad. A responsabilidade passa a ser sua. La responsabilidad pasa a ser de Se usted. o senhor tirar Si usted lo derriba ou não tirar, o no lo derriba, a responsabilidade é sua. ya la responsabilidad es O suya. senhor já sabe a verdade. Usted ya sabe la verdad. Agora a responsabilidade é Ahora sua. la responsabilidad está con usted. Ele ganhou a eleição. Y él ganó las elecciones. E eu nunca mais falei sobre esse assunto com Y ele. él no volvió a hablar más con el gobernador. Aproximadamente 3 meses depois Más o menos 3 meses que ele después, assumiu o governo, él asumió el gobierno. como sempre, eu passando no lado do monumento, Como siempre, él pasando cerca del monumento, olhei para o lo monumento, miró, me preparei para falar, preparó para hablar, mas o monumento não estava mais lá. pero ya no estaba ahí. Lo habían sacado. Gloria a Dios. Mas você acha que Deus só faz isso? Mas, ¿tú crees que Dios solo hace eso? Sim ou não? ¿Sí o no? ¿Solo hace eso el Señor? O governador El gobernador mandou fazer no mesmo lugar, mandó hacer en el mismo lugar, no Centro Geodésico en do el Brasil, Centro Geodésico de Brasil, o monumento da Bíblia. el monumento de la Biblia. E Aleluya. hoje, Y hoy, no centro do Brasil, en el centro de Brasil, está cravada está clavada a palavra de Deus, la palabra de Dios, que diz: que dice, Jesus Jesús não veio para julgar o mundo, no vino a juzgar al mundo, mas para salvá-lo. sino para salvarlo. Aleluya. Ah. Amén. Na outra eleição, En la siguiente elección, outro governador otro gobernador me mandou chamar no palácio. le llamó para que fuera a su palacio. Ele não tinha possibilidade nenhuma de ganhar a eleição. Él no tenía ninguna posibilidad de ganar esa elección. Só que Deus já tinha falado comigo Solo que Dios ya le había dicho a que eu él tinha que fazer um jejum de 7 dias dentro do palácio do governo que él tendría que hacer un ayuno de 7 días dentro del palacio de gobierno e ungir o palácio. y ungir el palacio. E quando ele me chamou, Y cuando le llamó, eu falei: le dijo, eu vou fazer 7 dias de jejum aqui no palácio yo voy a hacer 7 días de ayuno dentro del e palacio vou ungir cada dia y voy a ungir cada día andar do palácio. uno de los pisos del palacio. E o último dia, Y el último día eu vou ungir o telhado do palácio. yo voy a ungir el tejado del palacio. Porque no telhado, Porque en el tejado, o ex-governador el gobernador anterior tinha construído um imenso sol alado tenía sol alado. de asa. Sí, sí, sí. Había construido Inmenso. un grande sol alado con alas. Para o norte Uno para el norte e para o sul. y otro para el sur. Ele tinha feito pacto com Deus Sol. Él había hecho un pacto con el dios Sol. Então você sabe Ra. que minha cidade Tú sabes que su ciudad não era fácil. no era fácil. Uma hora é pacto com a lua, En un momento se hacía pacto con la luna, outra hora é pacto com o sol. en otro momento pacto con el sol. Mas o Senhor levanta homens Pero el Señor levanta em hombres cada terra en cada tierra que serão Elias, que van a ser Elías, Ezequiel, Ezequiel, Eliseu, Eliseo, Jeremias. Jeremías. E eu estou na frente de uma geração desses profetas. Y yo estoy al frente de una generación de esos profetas. Eu não vim aqui à toa. Yo no vine aquí a lo loco. Eu sou plantador de semilhas. Yo soy plantador de semillas. Eu estou plantando uma semente Yo estoy plantando una semilla no teu coração. en tu corazón. Que você olhe para você Que tú mires para ti e seja Davi, y seas un David que não olhava para o gigante, que no miraba a los mas gigantes, olhava para Deus. sino que miraba para E Dios. sabia que olhando para o Senhor, Y sabía que mirando hacia el Señor, ele podia matar gigantes. Él podía matar gigantes. Vocês são matadores de gigantes. Vosotros sois matadores, asesinos de gigantes. Olha para o teu irmão. Mira a tu hermano,
e diga para ele: y dile, já estou com medo de você. ya tengo miedo de ti. No, de alguno hay que realmente tenerle miedo, por la cara que está poniendo. Fiz os 7 dias de jejum. Hizo esos 7 días de ayuno. O difícil foi encontrar outros pastores para fazer comigo 7 dias de jejum. Lo difícil fue encontrar a otros pastores que quisieran hacer ayuno con él 7 días. Mas encontrei 2. Pero encontró a 2. O governador nos pôs no seu apartamento privativo, no lado do gabinete do governador. El gobernador los puso a él y a los otros 2 pastores en su propio apartamento privado, al lado de la oficina del gobernador. Nunca fiz jejum tão confortável. Nunca hizo un ayuno tan cómodo. Eu sempre faço jejum no monte, Él hacía ayuno en el monte, no meio do mato. en el medio del monte, Mas de la nunca selva, no palacio pero del nunca en un gobernador. palacio del gobernador. As torneiras eram douradas, Los grifos eran dorados, a cama era king size super, la cama era tamaño gigante, XXL, ar-condicionado. aire acondicionado. Foi jejum muito bom. Fue un ayuno muy bueno, Mas todo dia pero todos los días eu comecei a ungir ao redor do palácio, Pero todos los días él comenzó a ungir alrededor del palacio, os jardins. los jardines. Daí fui para o subsolo. De ahí fue para el sótano, Primeiro andar, primer piso, segundo andar, segundo piso. cada dia uma etapa. Cada día una etapa. Terceiro andar. Tercer piso. Só sei que no 7º dia En el 7º día eu estava no telhado. estaba en el tejado. Olhei para o sol, Miró para el sol, ele olhou para mim él miró para e él eu olhei para ele y yo miré para él e dei aviso para ele: y le di un aviso. você vai sair daqui. Tú vas a salir de aquí. Todo feito de aço, Todo hecho de acero, dourado. dorado. Eu disse: você vai sair daqui. Y él le dijo, tú vas a salir de aquí. Ungi aquele sol, Ungió aquel sol, ungi o telhado ungió el tejado e no outro dia y al día siguiente chamei o governador, llamó al gobernador chamei toda a família dele y a toda su familia e falei para ele. y le dijo, As pesquisas apontavam ele, las encuestas señalaban que él estava 30% nas pesquisas atrás do ex-governador, estaba un 30% en las encuestas por detrás del ex gobernador, o que fez o sol. el que hizo el sol. E eu disse para ele: Y él le dijo, el apóstol le dijo al gobernador, o senhor vai ganhar a eleição. usted va a ganar las elecciones. Nesta primeira pesquisa, En esta primera encuesta, o senhor já vai crescer. la encuesta usted va a aumentar. Na segunda, o senhor vai empatar com ele. En la segunda vas a estar empatado con el ex gobernador, Mas na terceira, o senhor já estará à frente pero en la dele. tercera tú vas a estar ganando, vas a estar delante. Só que tem uma coisa. Pero hay una cosa. Eu quero que o senhor assuma compromisso comigo. Yo quiero que usted asuma conmigo un compromiso. Tirar esse sol de cima do palácio. Derribar ese sol de encima del palacio. A eleição foi dia 3 de outubro. La elección fue el 3 de octubre. O governador ganhou. El gobernador ganó. Dia 17 de outubro, El 17 de octubre. o sol estava fora do palácio. Amén. Amén. Eu quero te falar uma coisa. Te quiero decir algo. Deus não nos levanta em uma cidade Dios no nos levanta en una ciudad como igreja. como iglesia. Ele levanta-nos como profetas. Él nos levanta como Ele nos profetas. deu a função de declarar sobre ossos secos, Él nos dio la función de declarar sobre huesos secos, para que daqueles ossos para que de esos huesos nasça exército nazca un ejército imbatível. imbatible. É isto que eu quero dizer para vocês nesta noite. Y esto es lo que yo os quiero decir esta noche. Não olhe para a No circunstância, mires a las circunstancias nem a situação, ni a la situación, mas eu vejo na minha frente pero yo veo delante de mí exército imbatível. un ejército imbatible. E quem não quer ser desse exército imbatível, Y el que no quiera ser de este ejército imbatible, é melhor mudar de cidade, es mejor cambiar de ciudad, porque Deus vai te usar. porque Dios te va a usar. Só os que creem digam glória a Deus. Solo los que crean digan gloria a Dios. Por isso que nesta noite, Por eso que en esta noche Deus vai te dar vinho novo. Dios te va a dar vino nuevo, un vino nuevo. Vamos abrir então Abramos en Lucas, Lucas capítulo 5, verso 37.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Temos um problema. Hay aquí un problema. Tem um vinho novo. Hay un vino nuevo. Mas a última declaração Pero la última declaración, verso terrible. 39, es terrible. diz assim: Dice, melhor mejor é o velho. es el viejo. El añejo es O mejor. que impede a ação do vinho novo na sua vida? ¿Qué es lo que impide la acción del vino nuevo en tu vida? El viejo. O velho. El viejo impide la acción del vino Então, nuevo. enquanto você não se livra do velho, Mientras tú no te libres del viejo, não pode entrar na nova revelação. no puedes entrar en la Não nueva pode entrar na revelación. nova unção. No puedes entrar en la nueva unción. Não pode entrar na nova dimensão. No puedes entrar a la nueva dimensión. Porque o velho Porque el viejo te acomoda, te acomoda, te põe em uma área de te conforto. pone en un lugar de conforto, de comodidad. Se por acaso Si acaso estas cadeiras estas sillas não fossem parafusadas no chão, no estuvieran con tornillos clavadas al suelo, sabe qual é a primeira coisa que eu tinha feito no primeiro dia à noite? ¿sabes lo que él haría el primer día, en la primera noche? Pega todas as cadeiras e vem para frente. Saca todas las sillas y tráelas al frente. Desmonta toda a estrutura da igreja. Desmonta toda la estructura de la iglesia. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? A nossa mente, Nuestra mente ela é tão acostumada com o velho, está tan acostumbrada con lo viejo que cada um de que vocês cada uno de vosotros senta no mesmo lugar todo o culto. se sienta en el mismo sitio todos los cultos. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque estão estruturados. Porque estamos estructurados. A estrutura que se forma na nossa mente La estructura que se forma en nuestra é mente que nos impede es la que nos de impide crer no novo, de creer en lo nuevo, de andar na nova unção, de andar en la nueva unción, de andar em um novo sistema de vida. de caminar en un nuevo sistema de vida. Melhor é o velho. Mejor es el viejo. No velho a gente já está acostumado. Porque en el viejo la gente ya está Já está acostumbrada. acostumado com aquela unção. Ya está acostumbrada con Já aquella está unción. acostumado com aquele cântico. Ya se acostumbró con esos cánticos. Até para falar em língua, Hasta para hablar en lenguas, a gente já tem a primeira palavra na boca. ya tiene la primera palabra ahí Já preparada. está tudo estruturado. Está todo estructurado. Porque na verdade o que o homem busca Porque realmente lo que el hombre busca é conforto, es conforto, é seguridad. segurança. Seguridad. Mas Deus hoje Pero Dios hoy quer acabar com as estruturas velhas quiere acabar con las viejas e te dar estructuras uma dimensão nova y darte una dimensión nueva para a tua vida pessoal, para tu vida personal, espiritual, espiritual, para que você seja verdadeiramente para que tú seas realmente o vinho novo vino nuevo que esta cidade vai conhecer. que esta ciudad necesita conocer. Eu quero te falar que Torrentes nunca mais vai ser a mesma. Quiero decirte que Torrente nunca va a ser la misma, Porque pelo menos porque al menos de vocês uno de vosotros recebeu esta semente recibió esta semilla nesses 3 dias en estos 3 no días coração. en el corazón. E eu te garanto, Y te garantizo com esta semente, que con esta semilla, nunca mais essa cidade será igual. esta ciudad nunca más será la misma. E eu te falo isso Y te hablo esto porque eu tenho provas na minha vida, porque yo tengo pruebas en mi propia vida, no meu ministério, en mi ministerio, do que é possível de lo que es posible, fazer em uma cidade. lo que es posible hacer en una ciudad. E se na minha cidade Y si en mi ciudad pudemos fazer, e estamos fazendo até hoje, lo pudimos hacer y hasta hoy lo estamos o que haciendo, está se fazendo, lo que se está haciendo, significa que vocês significa que vosotros, Aquí en Torrente, aquí en Torrente, também vai fazer. también lo vamos a hacer, o podemos hacerlo. Amém? Amén. Mas eu não quero me ater muito no vinho novo agora. Bueno, yo no me quiero ahora quedar demasiado en lo del vino nuevo. Eu quero falar de João Batista. Quiero hablar de Juan Bautista. Porque aqui eu quero exemplificar 2 tipos de igreja na mesma igreja.
porque quiero ejemplificar dos tipos de iglesia dentro de la misma iglesia. Preste atenção. Presta atención. Zacarias Zacarías está no templo, está en el templo, no altar do incenso. en el altar del incienso. O que significa altar de incenso? ¿Qué significa altar de incienso? O altar de El altar de oraciones. oração. El altar de oraciones. Então ele está ali. Está allí E dali a pouco, y un momento después, sem aviso, sin aviso, aparece um anjo. apareció el ángel. Ele se assustou. Se asustó. Meu Deus, como um sacerdote ¿Cómo es que un sacerdote dentro do templo dentro del templo se assusta com um anjo? se asusta con un ángel? Qual é o lugar mais certo de encontrar um anjo? ¿Dónde es el lugar donde por lógica debe de estar un ángel? E ainda mais um sacerdote. Y además siendo él un sacerdote. Mas se assustou com o anjo. Pero se asustó con el ángel. E o anjo começa a falar. Y el ángel empezó a hablar. Zacarias, Zacarías, as tuas orações tus oraciones foram ouvidas. fueron escuchadas. E você Y tú vai ter um filho. vas a tener un hijo. Sabe o que Zacarias respondeu? ¿Sabes lo que respondió Zacarías? Não acredito. No lo puedo creer. Isto é o mal da igreja. Esto es el mal de la iglesia. Está orando 10 anos, Estás orando 10 20 años, anos, 20 años, mas não crê na sua própria oração. pero no crees en tu propia oración. Agora eu pergunto para você, Ahora te pregunto, mais uma pergunta difícil. otra pregunta difícil. Por que Zacarias não acreditava na sua oração? ¿Por qué es que Zacarías no creía en su propia oración? Zacarias tem um problema. Pero Zacarías tenía un problema. Por que ele não crê na sua própria oração? Porque olhava miraba para a situação para la situación e para a circunstância. y para las circunstancias. Se você for olhar para a situação e Si circunstância, tú vas a estar mirando a las circunstancias y a la situación, sabe quando que vai acontecer alguma coisa na tua vida? ¿sabes cuándo va a suceder algo en tu vida? Nunca. E Zacarias estava olhando para a sua idade. Y Zacarías estaba mirando a su edad. Ele estava passando por um problema sério. Estaba pasando por un problema serio. É um problema que os homens passam quando ficam velhos. Es un problema que los hombres pasan cuando quedan viejos, cuando envejecen. Então ele estava olhando para o problema. Y él estaba mirando su problema. Só que tem uma coisa. Pero hay algo. Quando eu não creio, Cuando yo no creo, acontece alguma coisa. alguna cosa sí que pasa. Diga comigo, a incredulidade La incredulidad provoca na minha vida provoca en mi vida a morte la muerte da autoridade espiritual de la autoridad espiritual que foi me entregue. que me fue entregada. Você lembra o que diz na palavra? ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Jesus, quando aparece para os apóstolos, Jesús cuando apareció a los apóstoles, ele diz assim: él les dijo, e toda autoridade y toda autoridad foi me dado no me céu fue e na dada terra. en el cielo y en la tierra. E esta autoridade que ele tem no céu e na terra, Y esta autoridad que él tiene en el cielo y en la tierra, ele entregou para quem? él a quién se la entregó. Para quem? ¿A quién? Diga, para mim. Para mí. Di, para mí. Para mí. Quando eu não creio Cuando yo no creo na autoridade que Deus me deu, en la autoridad que Dios me dio, a primeira coisa que acontece lo primero que sucede é que eu perco a minha voz es que yo pierdo mi voz de autoridade de autoridad e voz profética. y voz profética. E foi o que aconteceu com Zacarias. Y esto fue lo que pasó con Ele Zacarías. ficou mudo. Se quedó mudo. Agora Ahora, estamos com um tremendo, problema. ¿no? Tremendo esto. Bueno, esto no estaba ahí, pero es impactante. Tremendo. Está enseñando. Gostou disso? Gostei muito deste. Então tá bom. Vamos continuar, Gostei porque de isso é todo, só mas- o começo. Isso é só o começo. Tremendo. Quando você não crê, Cuando tú no crees, você perde a tua autoridade tú espiritual. pierdes tu autoridad espiritual. Então, primeiro elemento que nos tira do novo, Primera cosa, elemento que nos echa fuera de lo nuevo. o que é? ¿Qué es? A incredulidade. La incredulidad. A incredulidade é um espírito maligno. La incredulidad es un espíritu maligno. É um espírito maligno que te rouba a fé. Y un espíritu maligno te roba la fe.
Porque ontem eu expliquei a diferença de fé e de crer. Porque ayer expliqué esa diferencia entre fe y creer. Quem não veio ontem? ¿Quién no vino ayer? Levanta a mão. Bem feito. Bien hecho. Estavam servindo a Faraó. Bien hecho. A responsabilidade é minha. Sí. Estaban sirviendo a Faraón. Ó, Fina, por exemplo, estava lá com o Faraó. Sí, estaba con Fui Faraón. buscar ela lá. Claro, es verdad. Meus amados, então você vê aí a primeira força que age contra você, contra a tua vida, que é a incredulidade. Bien, ahí vemos entonces cuál es la primera fuerza que actúa en contra de nosotros, y es la incredulidad. Quando eu te falo que a incredulidade rouba a tua autoridade, Cuando te digo que la incredulidad roba tu autoridad, porque você vai ver desde o início da Bíblia, porque tú vas a comprobar que desde el inicio de la Biblia, todo o mundo espiritual todo el mundo espiritual se projeta se proyecta através da palavra. a través de la palabra. E Deus disse, Y Dios dice faça-se isso, que se haga eso, faça-se isso, que se haga eso, e faça-se isso. se ha hecho eso. Tudo foi pela Todo fue por la palavra. palabra. Quando uma pessoa se converte Cuando una persona se converte convierte pelo quê? ¿por qué? Pela palavra. Por la palabra. E quando um milagre acontece, Y cuando ocurre un milagro, se acontece por causa de uma ¿por qué ocurre? Por causa de una palavra. Então, o objetivo da incredulidade Así que el objetivo de la incredulidad é roubar a tua palavra, es robar tu palabra, é roubar a tua voz, es robar tu voz, é roubar a tua voz profética. es robar tu voz profética. Diga comigo, Di conmigo. toda incredulidade Toda incredulidad saia da minha vida, sale de mi vida agora, ahora, em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Agora vejam o problema. Ahora, mira el problema. O incrédulo do Zacarias El incrédulo Zacarías tem que contar para Isabel. tiene que contar a su esposa, Isabel. Ele chega em casa, Llega a casa, não tem voz, no tiene voz, vai ter que falar por gestos. va a tener que hacer mímica. Ele deve ter feito assim. Él más o menos debió de hacer... Isabel, você não traduziu tudo isso aqui. Isabel, Isabel, na hora, en ese mismo momento, ficou alegre. quedó contenta. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Ela disse, meu Deus, Hoy, Señor, vai ressuscitar. va a resucitar. Temos dois tipos de igreja. Tenemos dos tipos de iglesia Em uma mesma igreja. en una misma iglesia. Tem a igreja Zacarias, Está la iglesia Zacarías, que ora, que ora, 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 ora e não crê na oração. y no cree en la oración. E nós temos a igreja Isabel, Y tenemos la iglesia Isabel. que não viu o anjo, No vio al ángel, não falou com o anjo, no habló con el ángel, mas acreditou em um mudo falando. pero creyó en un mudo que hablaba. Então, dentro da igreja, Así que dentro de la iglesia nós temos os remanescentes, nosotros tenemos los remanentes que não precisam nem ver que no necesitan ni ver para crer. para creer. E sabe o que acontece com esta igreja ¿Y sabes lo que pasa con esa iglesia de Isabel? de Isabel? Ela sempre está grávida Ella siempre está embarazada de um avivamento, de un avivamiento. do poder Amén. de Deus, Del poder de Dios, de milagres, de los milagros, do sobrenatural. de lo sobrenatural. Ela não precisa ver anjos. No necesita ver Ela não ángeles, precisa ver milagres. no necesita ver Ela milagros. crê apenas Ella simplemente cree na promessa. en la promesa. Por isso que no primeiro dia Por eso que el primer día eu falei sobre o quê? yo hablé de qué? Palavra profética. Palabra profética. Porque se você não estiver grávido Porque si tú no estás embarazado de uma palavra de profética, una palabra profética, você é estéril. tú eres estéril. Você não tem vida. No tienes vida. Porque a incredulidade te matou. Porque la incredulidad te mató. Daí, Entonces, ele nasceu. nació. 8º dia, Al 8º día, o mudo do Zacarias, el mudo del Zacarías, com Isabel, con su esposa, aquela que crê, aquella que cree, são obrigados a ir ao templo. son obligados a ir al templo. A los Pois 8 era o días. tempo da purificação. Era el tiempo de la purificación. E aonde era registrado o menino. Y ahí se registraba el niño. Também fazia, Marili, como é? Brits.
Brit Milá. Ah, el Brit sí. Brit Milá. También que é hacía la fiesta judía. circuncisão. Sí, la circuncisión. Chegaram os dois Llegaron los dos. no templo e está o escriba. Y ahí en el templo estaba el escriba. O escriba era o que registrava tudo. El escriba escribía. E o escriba perguntou para Isabel Y el escriba le preguntó a la madre, como é o nome da criança. ¿cómo es el nombre del niño? Isabel, Isabel, que não viu o anjo, que no vio el que ángel, não falou com o que anjo, no habló con el ángel, mas que acreditou no mudo, pero que creyó en el mudo, declarou o quê? declaró O fruto da profecia, el fruto de la da profecía, revelação. de la O revelación. nome dele é João. El nombre de él es Juan. O escriba olhou para ela e disse: El escriba le miró y le dijo, não pode ser João. no puede ser Juan. Imagina dizer isto para uma mulher. Imagina decirle esto a una mujer. Ela deve ter posto Ella, o bracinho na cintura, ella se debió de haber colocado así, batido o pezinho. A pior coisa que tem é discutir com uma mulher. lo peor que hay es discutir con una mujer. Elas sempre têm razão. Siempre ella tiene razón. E quando elas não têm razão, Y cuando no tienen razón, elas têm razão. ellas tienen razón. Ela deve ter feito assim. Ella O seguramente se puso nome así. dele é João. Su nombre es Juan. Porque um anjo apareceu para o mudo do meu marido e falou para ele que era João. E vai ser João. Meu Deus. Mi Dios, Señor. O escriba disse para ela: El escriba le dijo, não pode ser João, no puede ser Juan, porque ninguém na tua família se chama João. porque nadie en tu familia E se como llama nunca Juan. foi assim, você também não pode mudar. E não pode ser João. No puede ser Juan, no hubo ningún Juan en tu familia. Y como no lo hubo, no puede ser Juan. Agora saia do diálogo Ahora, abstráete, sal del diálogo e veja quais são os espíritos malignos que estão atuando na vida do escriba. y fíjate cuáles son los espíritus malignos que están actuando sobre el escriba. Quem sabe? ¿Quién sabe cuáles son los espíritus malignos que están actuando? Olhe Espíritu bem. de- Quais os espíritos malignos que se levantam contra a revelação de Deus? Contra o novo de Deus? ¿Cuáles son los espíritus malignos que se levantan contra lo nuevo de Dios? São dois. Son dos. Quais são? Não, a Tradição. incredulidade foi de Zacarias. Son dos. Tradição e Y religiosidade. religiosidad. Vocês Tradición y- sempre vão ver andar junto. Tú vas a ver siempre que caminan juntos. Religiosidade Religiosidad e tradição. y tradición. E sempre estes dois espíritos Y malignos siempre estos dos espíritus malignos vão se levantar contra o vinho novo. se levantan contra el vino nuevo. A revelação nova. La revelación O nueva. novo caminhar. El nuevo caminar. O novo destino El profético. nuevo destino E profético. vocês aqui nesta igreja, Ustedes aquí en esta iglesia, que é uma igreja diferente, que es una iglesia diferente, tem que estar preparado tiene que estar para preparados enfrentar esses dois inimigos. para enfrentar esos dos enemigos, Tradição tradición e y religiosidade. religiosidad. Porque se aqui é uma igreja apostólica, Porque si aquí es una iglesia apostólica, o apostólico, lo o apostólico, tempo todo, todo el tiempo, vai enfrentar Vai a religião e a tradição. la A religión religião y e a la tradição. tradición. Va a enfrentar todo el tiempo a la religión y a la tradición. Mas o bom de tudo Pero lo mejor de todo, é que sempre vai vencer a religião e a tradição. lo mejor de todo, O melhor de tudo é que sempre vai vencer Alá, Alá. que lo mejor de todo es que siempre va a vencer a la religión y a la tradición. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque o apostólico Porque lo apostólico caminha por revelação. camina por revelación. É o ministério que tem uma função: Es el ministerio que tiene una función, trazer o céu traer el cielo para a terra, para la tierra, trazer o reino de Deus, traer el reino de Dios para a terra. para la tierra. e não tem o que segure Y no o hay quien, apostólico. y no hay quien acabe con lo apostólico. ¿Quién pueda retener lo apostólico? Quer uma prova disso? ¿Quieres una prueba de esto? Toda a igreja foi perseguida, Toda la iglesia fue perseguida, mas ninguém conseguiu tirar os apóstolos de Jerusalém. pero nadie consiguió echar fuera de Jerusalén a los apóstoles. Por quê? ¿Por qué? Porque o apostólico firma fundamentos. Porque lo apostólico firma fundamentos, E cimientos, fundamentos não se movem. y los cimientos no se mueven.
Então vocês não precisam ter medo de perseguição. No tenemos que tener miedo de persecución. Não se preocupem com reputação. No nos preocupemos con reputación, Porque vocês estarão na revelação. porque nosotros estaremos en la E revelación. quem dá a revelação Y quien da la revelación assegura asegura que o novo seja estabelecido. que lo nuevo sea establecido. Só que tem uma coisa. Pero hay una cosa. Quando a religião e a tradição estão perdendo a guerra, Pero cuando religión y tradición están perdiendo la guerra, eles chamam a ajuda ellos llaman en ayuda de quem? ¿de quién? O que fortalece a tradição e a religião? ¿Qué es lo que fortalece la tradición y la religión? A incredulidade. La incredulidad. O escriba olha para Zacarias El escriba miró para Zacarías e disse: y le dijo, mulher não entende de nada. la mujer no sabe nada. Escreve você. Escribe tú. Como que é o nome desta criança? ¿Cuál es el nombre de este niño? Zacarias já tinha visto tudo. Zacarías ya en ese momento había visto O todo. que ele vai escrever? ¿Qué es lo que va a escribir ahí? ¿Qué nombre? Rafael. Não. Vai escrever o quê? Juan. 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 E quando ele escreve Y cuando João, él escribió Juan, automaticamente volta a voz, volta a autoridade. cuando él escribió automáticamente, volvió la voz, volvió la autoridad para él. Por que isto? ¿Por qué? Porque quando a boca fala, Porque cuando la boca habla o que o coração está cheio. de lo que está lleno el corazón, E se está cheio agora de fé, y si ahora está lleno de fe, ele tem autoridade ahora tiene autoridad para se mover para moverse profeticamente. proféticamente. Tanto é que a voz volta Esto, y tal es así que la voz volvió e ele começa a dar glória a Deus. y él empieza a dar gloria a Dios. E o nome da criança ficou João. Y el nombre de la criatura quedó Juan. Agora imagina aquele pichuchuquinho, Ahora imagina ese pedazo de carne, pichichuquiño, andando, correndo. caminando y corriendo. E Isabel pegava, punha ele na cadeira, Y la madre la cogía y lo ponía en la silla. como bebê pega Ezequiel. Como bebe, coge a Ezequiel. Senta aqui, Ezequiel. Sienta aquí. E ele... Volta aqui, Ezequiel. É uma explosão, Ezequiel. Sí. João era assim. Juan era así. Vocês acham que João era quietinho, assim? ¿Crees que Juan iba a ser Para homem ir quietecito? para o deserto, viver no deserto como João, Para que él hiciera lo que hizo, o ir al espírito desierto. dele etcétera. vivia assim. Él tenía un espíritu inquieto. E ele sentava e se Isabel sentava. dizia para ele assim: Y la madre le decía, como nós contamos para os nossos filhos, como nosotros contamos a nuestros hijos, você precisa ver. necesitas ver. Teu pai estava no templo, Tu padre estaba en el templo, apareceu um anjo apareció un ángel e falou para y ele le dijo que você ia nascer que tú ibas a nacer para anunciar o Messias. para anunciar el Mesías. Claro que ela ocultou a incredulidade do pai. Sí, ella no habló nada, respetó a su marido, no habló de su incredulidad. Imagina os olhinhos de João Imagínate los ojos del niño prestando atenção naquela prestando história. atención en esa historia. Ele sabia que nasceu com uma missão. Él sabía que nació con una Ele misión. sabia que nasceu com um chamado. Él sabía que nació con un llamado. Eu olho para vocês Yo miro para vosotros e olho os olhos de vocês y miro vuestros ojos e vejo os mesmos olhos de João. y veo los mismos ojos de Juan. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia que dice João que Juan veio debaixo do mover do espírito de Elias. vino debajo del mover del espíritu de Elías. E eu estou dizendo para vocês Y yo os estoy diciendo que vocês são a geração de Elias neste tempo na Espanha. que vosotros sois la generación de Elías en este tiempo en España. Vão se mover profeticamente. Os vais a mover Vão proféticamente. confrontar principados. Vais a confrontar principados. Vão influenciar a religião local deste estado. Vamos a influenciar la religión local de esta ciudad. de Vão este fazer estado. tremer as bases religiosas desta Vamos a nação. hacer temblar las bases religiosas de esta nación. Eu estou falando de quem? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? Eu não senti muita Sí. força nisso. ¿De quién está hablando él? Grite De bem alto.
De mim. de mí. É esta geração que eu estou falando. Es de esta generación. Geração de de que está hablando. Elias. Generación de É o que a Elías. Bíblia diz. Es lo que Que dice la Biblia. levantaria uma geração de Se Elias. levantaría una generación de Elías. E Deus vai te dar revelação. Y Dios te va a dar revelación. E vai te Y mover te va a mover nesta terra. en esta tierra Que você nem vai acreditar que no que tú está ni acontecendo. siquiera lo vas a creer lo que está pasando. Eu não tenho motivo nenhum No tengo ningún motivo para te entusiasmar. para entusiasmarte. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque amanhã eu estou indo embora. Porque mañana se marcha. Eu não ganho e não perco nada. No gana ni pierde nada con eso. Só que eu estou te falando Pero te estoy hablando aquilo que Deus vai fazer na tua vida. aquello que Dios va a hacer en tu vida. Depois de uma ativação Después de una activación deste vinho novo. de este vino nuevo. Olhe para o teu irmão Mira a tu hermano e já diga para ele. y dile. Não é para fazer carinho nele. No es para poneros románticos. Carinho não. Cariño, no. Fala profeticamente. Háblale proféticamente. Você é o Elias deste tempo. Tú eres el Elías de este tiempo. Se você falar não chove, Si tú hablas no llueve, não chove. no va a llover. Mas quando você diz chove, Y cuando tú digas llueve, chove. va a llover. E quando você diz venha fogo do céu, Y cuando tú digas venga fuego del cielo, virá fogo do céu. vendrá fuego del cielo. Mas também quando você declarar Pero también cuando tú declares a morte dos sacerdotes de Baal, la muerte de los sacerdotes de Baal, não sobrará um. no quedará uno. É esta autoridade, Es esa autoridad. é esta autoridade que está sobre a tua vida. Esta es la autoridad que está sobre tu vida. Mas você parece que está assistindo um filme. Pero parece como que estás viendo una película. Não parece a tua vida. No parece tu vida. Mas por que você não crê? ¿Por qué no crees? Porque você está olhando para a situação e para a Porque circunstância. estás mirando situación y circunstancias. Eu? ¿Quién, yo? Coitado de mim. Pobrecito de mí. Eu não sei nada. No sé nada, Eu nem sei pregar. ni sé predicar. E João sabia? ¿Y Juan sabía? Vem o Espírito de Deus. Viene el Espíritu de Dios. Toma João Toma a Juan e leva ele para o deserto. y lo lleva al desierto. Ele não foi para a escola. No fue a la escuela. Os amigos dele, filhos dos outros sacerdotes, Los amigos de él, los hijos de los otros sacerdotes, frequentavam as escolas rabínicas, frecuentaban las escuelas rabínicas, frequentavam os cemitérios, os seminários. frecuentaban los seminarios, Cemitérios. cementerios o seminarios. Nesse Era- tempo, o que os seminários estão matando de fé é impressionante. En este tiempo, lo que matan los seminarios, la fe, es impresionante. Sabe por qué? ¿Sabes por qué? Porque querem tratar a teologia Porque quieren tratar la teología como uma ciência. como una ciencia. Mas Deus não se explica. Pero Dios no se puede explicar. Deus se vive. Dios se vive. Bem diferente. Es bien diferente. Imagina João Imagínate a Juan sozinho no deserto, solo en el desierto, imaginando. imaginando. Porque nós temos uma facilidade. Porque nosotros tenemos una facilidad. Em 5 páginas da Bíblia, En 5 páginas de la nós Biblia, conhecemos o início, o meio e o fim da vida de um homem de Deus. nosotros podemos conocer el inicio, el desarrollo y el final de la vida de un hombre de Dios. Só que esta vida Solo que esta vida foram anos vividos. fueron años vividos. E ele tinha dúvidas. Y él tenía dudas, E ele tinha medos. y tenía miedo, E ele tinha y inseguranças. inseguridad. Homem que nem a gente. Un hombre que ni nosotros. Ele tinha que ir no banheiro, Él tenía que ir al váter, al servicio. ele fazia o número 1, Él hacía el número 1, o 2, el 2 e o 3. y el 3. O 1 é líquido, El 1 es líquido, o 2 é sólido, el 2 es sólido e o 3 é gasoso. y el 3 es gas, gaseoso. Um dia, Un día eu estava fazendo um programa de rádio estaba haciendo un programa en la radio e tinha um discípulo meu dentro do estúdio. y había un discípulo de él dentro del estudio. E eu tinha comido algumas coisas assim que Flatulentas. me E era causaram algum mal. Había comido algo que, en fin, no le sentó bien del todo. E sem querer, querendo,
Eles estão entendendo tudo. Tudo. Sem querer, querendo, saiu. Salió. Creo que se refiere al número 3. O meu discípulo Su discípulo fez assim. hizo Meu Deus, eso. eu não sabia que pastor peidava. Aqui na Espanha também fala assim? Sí, también. Aquí en España también. O pastor está meio envergonhado. Mas eu não tenho vergonha. Él es un desvergonzado. Sabe por quê? Nós temos uma visão religiosa. Porque nosotros tenemos una visión religiosa. Quando lemos a Bíblia, lemos religiosamente. Leemos religiosamente. Mas nós estamos falando de homens de carne e osso, Pero eran hombres de carne y que hueso. tinham alma, Que tenían que un tinham alma. medos, Tenían que miedos, tinham inseguranças. inseguridades. Mas em vez deles andarem na sua vida humana, Pero en vez de andar en su vida humana, eles fizeram uma escolha. escogieron Andar no Espírito, caminar en el andar na Espíritu, promessa de Deus. andar en la promesa de Dios. Eles creram Creyeron no sobrenatural. en lo É sobrenatural. por isso que eu estou aqui, Es por esto que estoy para aquí, te provocar, para provocarte, para você viver no para que sobrenatural. tú vivas en lo sobrenatural. Principalmente nesta época de grande crise na Espanha. Principalmente en esta época de gran Esta crisis. época Esta época é época de profeta. es época de profeta. E você está no meio do furacão. Y estás en el medio del huracán. Sabe como funciona um furacão? ¿Sabes cómo funciona un huracán? No meio dele, En el medio de él não se ouve barulho nenhum, no se oye ningún ruido, porque é um vácuo. porque hay un vacío. El ojo del huracán. Quando você está atuando Cuando tú te estás moviendo na fé, en la fe, no crer, en el creer, é como se fosse um vácuo. es como si fuese un vacío. Nada te fala no coração. Nada te habla en el Você corazón. tem aquela dúvida. Tú tienes aquella duda. Será que vai acontecer? ¿Será que resultará? Será que foi Deus que falou comigo? ¿Será que fue Dios el que me habló? Meu Deus, e se nada acontecer? ¿Y si no pasa nada? Esse é o momento do furacão. Ese es el momento del huracán. Mas quando o furacão passa, Pero cuando el huracán pasó, não sobra nada. no quedó nada. Diga para o teu irmão, meu irmão, Dile, mi hermano, você foi chamado para este tempo tú fuiste llamado para este tiempo, para não deixar para no dejar pedra sobre pedra. piedra sobre piedra. Estão entendendo? Pedra sobre pedra são estruturas Piedra sobre piedra es estructura, religiosas, de religiosas, tradição. de tradición. E quanto nós não conseguimos nos desvencilhar disso, Y mientras no conseguimos deshacernos de eso, nós não temos como andar no novo de Deus. no podemos caminar en lo nuevo de Dios. Imagina só Imagínate, os filhos dos outros sacerdotes los hijos de los otros sacerdotes vestiam as túnicas mais modernas da época. vestían las túnicas más modernas de aquel tiempo, Algumas da Calvin Klein, algunas de Calvin Klein, outras da Boss, Boss. otras de Boss. E ele Y él vestido de pele de carneiro. vestido de piel de camello, Eu falei o quê? carneiro. Bueno, Ah, é pero camelo. entendimos. Vocês entenderam? Então não judia, tá bom? Daí, imagina ele lá no meio do deserto comendo gafanhoto e mel. Imagínate él en el medio del desierto comiendo saltamontes y miel. Sabe o que os filhos dos outros sacerdotes estavam comendo? ¿Sabes lo que comían los hijos de los otros Estava sacerdotes? no McDonald's, Estaba en McDonald's, em Burger King, Burger King, passando o bom e do melhor. pasándolo fenómeno. Mas isso acontece com o João? Acontece. Y eso pasa con Juan. Porque sí, pasa. acontece com a gente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa con A nosotros? gente começa a olhar para os outros Uno empieza a mirar a los e demás começa a julgar a nossa vida. y empieza a juzgar nuestra Ó, vida. fulano tem carro, Mira, él tiene coche, ele já tem uma casa, él ya tiene una casa, come isto, come a esto, vai com a família para o McDonald's. va con la familia. E eu, Y yo, olha, míralo, andando a pé. andando a pie. Só que eu quero te falar uma coisa. Pero yo te quiero decir algo. Você não pode se igualar a ninguém. Tú no te puedes igualar a nadie. Não se julgar a ninguém. No te juzgues con nadie, Porque só existe você porque solo existes tú na face da en terra. la faz de la E o que tierra. Deus está preparando para você, Y lo que Dios te está preparando, ninguém vai viver igual. nadie lo va a Porque vivir o igual. teu destino profético Porque tu destino profético já está preparado. ya está preparado. Apenas creia. Solo cree. Amén.
Mas um dia, Pero un día, João Batista Juan el Bautista está tão cheio do Espírito está tan lleno del Espíritu que o povo que la gente começa a ir para o meio do deserto, empieza a ir al medio del desierto ouvir o que ele tinha para falar. para escuchar lo que él estaba diciendo. Ele não tinha uma bonita igreja, No tenía una iglesia nem bonita, bem localizada. ni bien localizada, Estava no meio do deserto, estaba en el medio del desierto, mas o povo estava sedento. pero la gente estaba Eu quero sedienta. te falar que a Espanha está sedenta. Mira, España está A sedienta. Espanha não Amén. estava diferente do que Israel. España no está diferente de lo que Sabe estaba o que Israel. acontecia em Israel? ¿Sabes lo que pasaba allá en Israel? 400 anos. 400 años. Deus não comparecia no templo. Dios no comparecía en el templo. Quer dizer, ninguém via sinais de Deus em Israel. Nadie veía señales de Dios No en templo Israel. só tinha religião En el templo solo había religión e tradição. y tradición. Mas agora João Batista Pero ahora Juan el Bautista é o vinho novo. es el vino nuevo. E ele está no meio do deserto. Y él está en el medio del E desierto. no meio do deserto, Y en el medio del o desierto, poder de Deus se el manifestava. poder de Dios se estaba manifestando. Amém? Amén. Mas um determinado dia, Pero un día vem vindo o primo dele. viene su primo E quando vai chegando perto, y cuando está cerca de él, João tem uma revelação. Juan tiene una revelación. Meu Deus, eu não sou capaz nem de desatar a tua sandália. Señor, yo no soy digno ni de desatarte las sandalias. O céu se abre El cielo se abrió e uma voz se ouve. y una voz se oye. Este é o meu filho que me apraz. Este es mi hijo en el que tengo complacencia. O que está acontecendo agora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Falem para mim. Díganme, ¿qué está pasando ahora? Decidle, ¿qué está pasando ahora? Não, o que está acontecendo nesse instante? En ese instante, ¿qué está pasando? Não, não. Não sejamos tão religiosos na resposta. É uma coisa muito simples. Sabe o que está acontecendo? ¿Sabes lo que está pasando? João Batista é vinho velho. Juan Bautista es vino viejo. Agora Jesus é o vinho Ahora Jesús es el vino nuevo. novo. Agora vem uma nova revelação. Ahora hay una nueva Agora vem revelación. novo mover de Deus. Hay un nuevo mover Agora de vem Dios. tudo novo. Ahora vino todo nuevo. João Batista Juan el só Bautista tinha uma pregação. solo tenía una predicación. Arrependam-se. Arrepentíos. Jesus não. Pero Jesús no. Jesus tem um novo mover. Jesús tiene un nuevo Ele mover. tem palavra de Él arrependimento tiene palabra de e arrepentimiento manifestação de poder. y manifestación Este de é o vinho poder. novo. Este es el vino nuevo. Por isso que nós temos que analisar por que a Bíblia diz Por eso tenemos que analizar por qué es que dice la Biblia que João, que Juan, nascido de mulher, nacido de mujer, não tem outro na face da terra. no hay otro como él en toda la tierra. Mas no reino, Pero en el reino, ele é o Juan, último. él es el más pequeño. Por quê? ¿Por qué? A resposta eu acabei de falar. Acabo de decir la respuesta. João Batista Juan Bautista só tem arrependimento. solo tiene arrepentimiento, Mas Jesus pero Jesús acrescenta algo. añade algo, Acrescenta o poder de Deus. acrecienta, añade el poder de Então, Dios. nós temos muita gente na igreja Nosotros tenemos mucha gente en la que iglesia nunca vai se mover no reino, que nunca se va a mover en el reino, mas sempre vai ficar na porta do reino. pero siempre va a estar a la puerta del reino. Porque a porta do reino Porque la puerta del é a reino palavra do arrependimento. es la palabra de arrepentimiento. E alguns ficam na porta, Y algunos se quedan en la puerta, peca, despeca. entra, pasa y no pasa. Não, não. Peca, Ah, peca y despeca. peca, despeca. Bueno, Peca, sim, despeca, peca. despeca, peca, peca, despeca, despeca, peca, peca, despeca, fica na porta. Entra y sale, peca. Porque y só pensam em salvação. solo piensa en salvación. Isto é a parte mais simples do reino de Deus. Y esto es lo más sencillo del reino de Dios. Por isso que João era o último. Por eso Juan era el último. Porque você não vê no ministério de João nenhuma cura. Porque no hay milagro, no hay cura en el misterio de Não há Juan. ressurreição. No hay resurrección. Não há nada. No hay nada. Só fala de arrependimento. Solo habla de arrepentimiento. Este é o problema da igreja. Y este es el problema de la iglesia. Faz 2000 anos Hace 2000 años que a igreja só dá ênfase que la iglesia solo da énfasis para a salvação. para salvación. Tá, salvei e daí? Ya me salvé, ¿y ahora? E agora? Vou sentar na igreja Me voy a sentar e ficar aí. y quedarme ahí.
Isto não é o reino de Deus. Esto no es reino de Dios. Deus te chama como servo, Dios te llama como siervo, mas quer que você conheça Ele como Pai. pero quiere que le conozcas como Porque padre. no fundo, o que Ele quer Porque en el fondo lo que Él quiere é te adotar es adoptarte como filho. como hijo. E eu só sou adotado como filho Y yo solo soy adoptado como hijo quando... Fala agora. Quando eu tenho intimidade. cuando, muy bien Mari, cuando tengo intimidad. Quando vocês quiserem saber de intimidade, Cuando queráis saber de intimidad, pergunta para Mari. pregúntale a Mari. Estão entendendo então o que é o último do reino? ¿Entendéis entonces lo que es ser el último en el reino? Temos muita gente na igreja que está no último do reino. Tenemos a muchos en la iglesia que está Sabe por quê? en lo último del reino. Se apaixonou pela maçaneta da porta. Se apasionó por la manilla de la puerta. É tão bonita. Es tan bonita. Não vou sair daqui. No voy a salir de aquí. Só que o Senhor não quer que você pare aí. Lo que ocurre es que Dios no quiere que te pares Você ahí. entra no reino pelo arrependimento. Entras al reino por el arrepentimiento, Mas Deus quer te entregar poder. pero Dios te quiere dar poder, Quer te dar te autoridade. quiere dar autoridad E quer te dar uma vida de intimidade total com Ele. y te quiere dar vida de intimidad total con Él. Vocês viram quanto que a igreja está atrasada? ¿Os dais cuenta cuánto está atrasada la iglesia? Porque a igreja diz, a Bíblia diz o seguinte: La Biblia dice, vai para as nações, vete a las naciones, faça discípulos, haz discípulos, mas a igreja não faz isso. pero la iglesia no hace eso. Nós falamos de Jesus, Hablamos de Jesús, fazemos alguém nascido novo hacemos que alguien nazca de nuevo e acabou. y ya. Não ensinamos o ofício, No enseñamos el oficio, não damos ministérios. no damos Os ministerios. que conseguem alguma coisa Los que consiguen algo é quase por esforço pessoal. es casi por esfuerzo personal. Porque a igreja está fazendo tudo, Porque la iglesia está haciendo todo, vai fazendo tudo que Jesus não mandou fazer. pero haciendo todo lo que Jesús no mandó O que a hacer. igreja recebeu ordem para fazer La orden que recibió la iglesia, é façam discípulos. haz discípulos. Significa você Significa que tú é discípulo de alguém, eres discípulo de alguien, é filho espiritual de alguém eres hijo espiritual de alguien e é pai espiritual de y eres alguém. padre espiritual de alguien. Por que que a igreja é infantil? ¿Por qué la iglesia es infantil? Porque não tem a responsabilidade da paternidade. Porque no tiene la responsabilidad de la paternidad. O seu filho Tu hijo, está com quantos anos? tu hijo. Não, ele, teu Ah, o filho. meu filho. Ah, o meu filho, Está 24. com 24. Ele já não brinca mais como antes. No, ya no juega como antes. Bueno, más, en fin. Quando ele tinha 15 anos, Cuando tenía 15, ele só chegava para o pai llegaba para mí, e dizia: pai, decía, papá, eu preciso de dinheiro para ir para o McDonald's. necesito dinero para ir a McDonald's. Hoje, Hoy, filhinho dele, su hijito, pai, papi, eu quero um carrinho. yo quiero un cochecito. Agora não é ele que pede, Ahora no es él el que pide, agora é ele que provisiona. ahora él es el proveedor. Então ele teve que fazer o quê? ¿Qué tuvo que hacer? Amadurecer. Madurar. Deus está te falando nesta noite Dios te está hablando esta noche para você deixar de ser uma para que criança dejes espiritual de ser un niño e espiritual começar a tomar y responsabilidade, empieces a tomar responsabilidad, porque você tem uma missão: porque tú tienes una misión, estabelecer o reino de Deus na terra. establecer el reino de Dios E en o la reino tierra. se manifesta Y el reino se manifiesta pela palavra de arrependimento, por la palabra de pelo poder arrepentimiento, de Deus, por el poder de pela Dios, autoridade por la espiritual autoridad e espiritual pela intimidade de Deus. y por la intimidad con Dios. Dependência total de Deus. Dependencia total de Dios. Amém? Amén. Mas Jesus é o vinho novo. Jesús es el vino nuevo. E agora aconteceu um problema. Y ahora hubo un problema. João Batista Juan el Bautista tinha uma missão: tenía una misión, anunciar anunciar a vinda do Messias. la venida del Mesías. Agora o Messias está aí. El Mesías ya llegó. O que fez João? ¿Qué hizo Juan? Foi o primeiro discípulo de Jesus. Amém? Fue el primer discípulo de Jesús. Amén. Amém? No. Este é o problema da igreja. Este es el problema de la iglesia. Em vez de seguir o Messias, En vez de seguir al Mesías, não, nós temos uma visão. no, nosotros ya tenemos una Nós visión. temos uma responsabilidade. Tenemos una responsabilidad.
E seguimos aquilo que estamos fazendo. y seguimos haciendo aquello que estábamos E haciendo. infelizmente não vemos que o vinho novo mudou. Y lamentablemente no vemos que el vino nuevo cambió. Então aprenda uma coisa. Así que aprendamos algo. Quem não tem cabeça, Quien no tiene cabeza, perde a cabeça. pierde la cabeza. Foi o que aconteceu com João. Y eso pasó con Juan, perdió la Como ele cabeza. não tinha a cabeça que é Jesus, Como él no tenía la cabeza, que es Cristo Jesús, ele perdeu a sua cabeça. él perdió su cabeza. Ele tinha que ser o primeiro discípulo de Jesus. Él debía ser el primer discípulo de Jesús. Diga para o teu irmão, meu irmão, Dile a mi hermano, quando que você vai virar discípulo de Jesus? ¿cuándo te vas a convertir en discípulo de Jesús? Porque cada um está vivendo o que quer. Porque cada uno vive lo que quiere. Só que Jesus está te falando, Pero Jesús te está hablando, deixe tudo deja todo e me siga. y me sigues. Este doeu. Esto dolió. Deja todo y Vai. sígueme. Mas um dia, Pero un día Jesus foi preso, Jesús fue preso, crucificado crucificado e morreu. y murió. E agora? A igreja, quando completa 50 dias da morte de Jesus, Cuando se cumplen 50 días de la muerte de Jesús, la iglesia, bem na festa de Shavuot, en la fiesta de Shavuot, Pentecoste. Pentecostés, Você sabe o que significa Pentecoste? 50, ¿sabemos lo que significa Pentecostés? Sim ou não? O quê? Não, 50 dias. 50. Nós ligamos Pentecoste com o Espírito. Mas, na verdade, Pentecoste é 50 dias, Es 50 días lo que significa. Pente, de ahí. certo? Mas nós achamos que é a festa do Espírito. Nosotros creemos que es la fiesta del Espíritu. Mas Pentecoste é 50 dias da Páscoa. Sí, en principio es eso, ¿no? 50 días después de la Pascua. Mas em Pentecoste, Más en Pentecostés, vocês sabem que o Espírito Santo é tímido, tú sabes que el Espíritu Santo es tímido, é meio envergonhado, tiene vergüenza, não gosta de aparecer. no le gusta aparecer. E foi assim o aparecimento dele. Y fue así que apareció él. Vento impetuoso, Un viento impetuoso, é janela batendo para todo lado, las ventanas é batiendo por fogo todos que lados. vem do céu. Fuego del cielo. Sabe por quê? ¿Sabes por O qué? Espírito Santo chegou e disse: Porque- cheguei! Porque el Espíritu Santo llegó y dijo, llegué. O que está acontecendo aí? ¿Qué está pasando ahí? Vino nuevo. O que está acontecendo aí? ¿Qué está pasando ahí? O vinho novo. El vino É nuevo. novo mover do Espírito. Nuevo mover de espíritu, del Espíritu. Então quer dizer, o João era a palavra de arrependimento. Juan era palabra de arrepentimiento. Jesus Jesús era o poder manifesto, palavra de arrependimento e poder manifesto. era palabra de arrepentimiento y poder manifiesto. Mas agora, Pero ahora, o vinho novo el vino nuevo vem da seguinte maneira: viene de esta manera. te entrega os dons Te espirituais entrega los dones espirituales para que os dons do Espírito para que los dones del Espíritu se manifeste por você. se manifiesten por ti. Antes Jesus fazia, Antes lo hacía Jesús, agora faz você. ahora lo haces tú. O vinho novo El vino nuevo é diferente agora, es diferente ahora, porque inaugura-se o tempo da igreja. porque inaugura el tiempo de la iglesia. E Deus dá poder para a igreja, Y Dios da poder a la iglesia, para que agora a igreja faça. para que ahora sea la iglesia la que haga. Dá cutucão no teu irmão. Dale, Isto já aconteceu há 2000 anos atrás. esto ya pasó hace 2000 años. E quando que você vai começar a fazer? ¿Y cuándo es que tú vas a empezar a hacer? Ahora. Quando? ¿Cuándo? Eu quero te falar uma coisa. Te quiero decir algo. Ali fora tem uma cidade Ahí afuera hay una ciudad que só está esperando uma coisa: que solo espera una cosa, a manifestação de Jesus. la manifestación de E Jesús. não tem como Jesus se Y manifestar no hay forma de que Jesús se manifieste se não for por você. si no es por ti, por vosotros. Se vocês querem que esta cidade se converta, Si queréis que esta ciudad se convierta, você tem que se tornar o poço do sobrenatural de Deus. tienes que convertirte en Uma cisterna en do la sobrenatural cisterna de de lo Deus. sobrenatural de Dios.
Chega de ser religioso. Ya llega, basta de ser Chega religioso. dessa história de ir para culto, voltar de culto e nada acontecer. Basta de esta historia de ir al culto, volver del culto y que no pase nada. A partir de hoje, A partir de o hoy, reino de Deus el reino de Dios se manifesta na tua casa, se manifiesta en tu casa, na tua vida, en tu vida, nos teus amigos, en tus no amigos, teu trabalho, en tu trabajo, na tua escola. en tu escuela, Porque esta cidade porque esta ciudad quer ver Jesus. quiere ver a De Jesús. religião ele já tem muito. Está harto de religión. Eles querem ver outra coisa. Quieren ver otra cosa. Eles querem ver a Quieren manifestação ver do la poder de Deus. manifestación del poder de Dios. Amém? Amén. O Espírito Santo vem com tudo. Agora eu quero explicar uma coisa. Quiero explicar una cosa. Tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Hay 3 tipos de personas dentro de la iglesia. Estão ligadas às 3 festas bíblicas. Y están relacionadas con las 3 fiestas bíblicas. Nós temos um tipo de pessoa Tenemos un primer tipo de persona que vive na Páscoa. que vive en la Pascua. Quer dizer, só crê em Jesus, o Cordeiro imolado que tirou o pecado do mundo. La Pascua, el creyente de Pascua es el que solo cree en Jesús como Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. E ele já está satisfeito. Y con eso está satisfecho, Porque ele só pensa em salvação. porque solo piensa en salvación, Mas salvarse. tem alguns Pero hay algunos que não aceitam só isso. que no aceptan solo eso, Querem mais. quieren más. Então eles dão um salto Dan un salto e vão para Pentecostes. y van para Pentecostés. Eles querem o poder de Deus. Quieren el poder de Eles Dios. querem... Quieren eso. Eles querem profetizar, eles querem os dons Quieren espirituais. profetizar los dones espirituales. Mas tem um grupo Pero hay un grupo que não se contenta só em ser salvo e se manifestar nos dons do Espírito. que no se conforma con eso, con ser salvo y manifestar los dones del Espíritu. Eles dão outro salto Dan otro salto e vão para outra festa. y va a otra fiesta. Qual é a festa? ¿Cuál es la fiesta? Não, Judía, la fiesta judía. não é festa judia, é festa bíblica. Nós temos que Bíblica. tirar isso da cabeça, gente. As festas bíblicas não são festas judias. As festas bíblicas são bíblicas. Las fiestas bíblicas son bíblicas. Nós que temos uma estrutura religiosa que dividimos Velho Testamento, Novo Testamento. Nosotros tenemos estructura religiosa que divide Viejo y Nuevo Testamento. A Bíblia diz que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. La palabra de Dios dice que toda la Biblia fue inspirada. Até o ano 183 a Bíblia era uma só. Hasta 183 la Biblia era solo una. E antes disso só existia o Velho Testamento. Y antes solo había Viejo Testamento. Até o ano 90 depois de Cristo só se tinha o Velho Testamento. Hasta el año 90 solo se tenía Viejo Testamento. Então nós temos uma concepção tão religiosa Pero nosotros tenemos una concepción tan religiosa que a Bíblia está dividida em 2. que la Biblia está dividida en 2. Isto foi dividido pelo homem. Y esto fue el hombre que lo dividió. Deus nunca dividiu a Bíblia. Dios no dividió nunca. Para la ele, Biblia. de Gênesis a Apocalipse, Para él, de Génesis a Apocalipsis, é a palavra dele. es su palabra. Só que a igreja Solo que la Iglesia é capaz de comemorar Natal, es capaz de conmemorar Navidad, uma data inventada por Roma, una data inventada por Roma, que não é bíblica, que no es bíblica, é pagã. es pagana. Comemoramos Natal Conmemoramos Navidad e não comemoramos aquilo que Deus mandou comemorar. y no conmemoramos aquello que Dios mandó que Nós conmemorásemos. temos que fazer uma divisão. Tenemos que hacer una división, O que é judaico lo que es judaico e o que é bíblico. y lo que es bíblico. O que é bíblico é bíblico. Lo que es bíblico es O bíblico. que veio do rabinato é judaico. Lo que vino del rabinato es judaico. E por que Deus mandou seguir as festas bíblicas? ¿Por qué Dios mandó seguir las fiestas bíblicas? Porque cada festa Porque cada fiesta dá uma inauguração da una inauguración a um tempo profético da tua vida. a un tiempo profético de nuestra vida. Então a festa de tabernáculos La fiesta de tabernáculos é uma festa que nos leva a 7 dias de cabana. es una fiesta que nos lleva a 7 días de cabañas o de tiendas. Esto es.
Esto es, é um grupo de pessoas un grupo de personas que não quer só salvação, que no quieren solo salvación, não quer só poder de no Deus, solo quieren poder de mas Dios, quer entrar na dimensão da dependência total de Deus. sino que quieren entrar en la dimensión de la dependencia total en Dios. Eles querem viver do maná, Quieren vivir del maná, eles querem viver da proteção de Deus. quieren vivir de la protección de É Dios. uma outra dimensão. Es otra dimensión. Entendeu? Na Bíblia, En la Biblia fala sobre este tempo. habla sobre este templo, E este tempo é agora. este tiempo, y este tiempo es ahora. Está em Atos dos Apóstolos Está en Hechos que o Senhor que el Señor restauraria o restauraría tabernáculo caído de Davi. el tabernáculo caído de David. É esta dependência total, Es esta dependencia sem total, estrutura, sin estructura, sem religiosidade, sin religiosidad, sem tradição, sin tradición, mas que você entra na glória de Deus, pero que tú entras en la gloria de sem Dios, impedimento. sin impedimentos. É você e Deus. Es tú y Dios. É uma intimidade Es una intimidad. que você vai viver o que Paulo dizia. Que vas a vivir lo que Pablo Não decía. vivo mais eu, Ya no vivo yo más, mas vive Cristo em mim. sino que Cristo vive en mí. É para isso que eu estou te chamando. Es para esto que te O estoy vinho llamando. novo El vino nuevo é o novo mover de Deus. es el nuevo É o mover que de Dios. Deus está chamando a igreja a viver agora. Es lo que Dios está llamando a que la dependencia iglesia total viva dele. hoy. Una dependencia Em uma total. dimensão En una dimensión onde ele entra nas regiões celestiais, donde uno entra en regiones celestiales, onde ele entra nas regiões de cativeiros. donde entra en regiones de cautividad. Ele tira as pessoas do cativeiro, Saca a las personas del mas cautiverio. nas regiões Pero celestiais en las regiones ele celestiales, libera a bênção, Él ele libera libera a cura. bendiciones, É libera outra dimensão espiritual. sanidad. Es otra Esse é o dimensión. vinho novo que Deus quer te entregar. Amén. Ese es el vino nuevo que Dios te quiere entregar. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Tengo una pregunta. Por que? Duas Preguntas. perguntas. Por que Jesus foi exercer o seu ministério em Cafarnaum ¿Por qué es que Jesús fue a ejercer su ministerio en Capernaum e não exerceu em Belém, onde nasceu, ou em Nazaré, onde viveu? y no lo hizo en Belén o en Nazaret, donde nació y vivió? Quem sabe me falar? Não. Presta atenção uma coisa. Presta atención. Deus é estratégico. Dios es estratégico. Nada ele faz à toa. No hace nada a lo loco Él. Primeiro, eu não estou aqui à toa. Primero, yo no estoy aquí a lo loco Você não está aqui à toa. y tú tampoco. Este é um projeto de Deus. Esto es un proyecto Isto de é uma Dios. estratégia de Deus. Esto es una estrategia de Dios. Significa que tudo que Deus faz Significa que todo lo que hace Dios tem uma estratégia. tiene una estrategia. Jesus não ficou em Nazaré Jesús no quedó en Nazaret por um motivo. por un motivo. Ninguém passava em Nazaré. Nadie pasaba por Nazaret. Era um povoado, Era un pequeño uma pueblo, aldeia. una aldea. Para você ter uma ideia, em Nazaré ainda se morava em grutas. Para que tengas una idea, aún se vivían cuevas en Nazaret. Não era uma cidade. No era una ciudad. Estrategicamente, Estratégicamente o ministério de Jesus ia morrer. se iba a morir su ministerio, no había Ninguém nadie. ia ouvir nada. Nadie iba a oír nada. Mas ele vai para o lugar mais importante na época depois de Jerusalém. Él fue al lugar más importante, después de Jerusalén, más importante, Cafarnaum. que era Capernaum. Por que Cafarnaum era importante? ¿Por qué era importante Capernaum? Porque era o que fazia a ligação da África com a Europa e com a Ásia. Porque estaba en el medio del camino entre África y Europa. Então, quem ia da África para a Europa e para a Ásia, passava em Cafarnaum. El que iba de África a Europa o Asia tenía que pasar por Capernaum. Quem vinha da Europa para a Ásia, para a África, passava em Y Cafarnaum. los que venían de Europa o Asia a África también tenían que pasar por Porque ahí. Cafarnaum Porque era o Capernaum lugar do pagamento dos impostos. era donde se pagaban los impuestos. Había que pasar por ahí. Todos tinham que passar ali. E se você quer divulgar uma Y novidade, si tú quieres divulgar una novedad, aonde que você vai anunciar? ¿dónde es que lo vas a anunciar? Aonde não passa ninguém ¿Donde no pasa nadie por ahí ou aonde a cidade inteira passa? o donde pasa toda la ciudad? Donde pasan todos. Cafarnaum. Capernaum. Entenderam? Para que, naquele tempo que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso, fosse divulgado
Jesus, ele tinha que estar no lugar onde todos passavam. En ese tiempo que no había medios de comunicación, para divulgar algo había que estar en el lugar por donde pasaban todos. Compreenderam? ¿Entendimos? Diga comigo, Deus Dios é estratégico. es estratégico. Então você tem que entender Tenemos que entender que corrente que torrente, é torrente. Torrente, corrente é na Argentina. Torrente e Valencia, Valência são cidades estratégicas. son ciudades estratégicas. Por isso que está aqui. Por eso es que estás aquí. Por isso que essa igreja está aqui. Por eso es que esta iglesia está E aquí. por isso que Deus vai levantar o apostólico nesse lugar. Por eso es que Dios va a levantar lo apostólico aquí. Porque é estratégico para a Espanha. Porque es estratégico para España. Por que é estratégico, não sei. Ahora, ¿por qué es estratégico? Dios sabrá. Mas vocês vão ter a revelação por que é estratégico. Pero nosotros vamos a tener la revelación de por qué es estratégico. Porque certas coisas, Porque ciertas cosas Deus só revela Dios solo revela para os profetas da terra. para los profetas de la tierra. Segunda pergunta. Segunda, Por que a manifestação do Espírito foi em Pentecoste? ¿por qué la manifestación del Espíritu fue en Pentecostés? Na festa de Shavuot. La fiesta es Shavuot. Mucha gente venía de todos los lados. Diga, porque Deus é estratégico. Porque Dios es estratégico. Mas por que a igreja estava no cenáculo? Pero ¿por qué la iglesia estaba en el cenáculo? En el aposento Nós alto? temos que compreender o seguinte. Tenemos que entender esto. Desde a Páscoa com Jesus, Desde la Pascua con Jesús, a igreja, La os que igreja. seguiam Jesus, los que seguían a Jesús não saíram do cenáculo. no salieron de ese aposento. E cenáculo. tira da tua mente que Jesus era pobre, todo mundo era pobre. Saca de tu mente que Jesús era pobre y que todos eran pobres. Você tem que saber que o ministério de Jesus era um ministério próspero. El ministerio de Jesús era un ministerio próspero. Ele foi fazer a Páscoa em um buffet, Él fue a hacer la Pascua en um salão de festa. un salón de fiesta. O cenáculo era um salão de festa. El cenáculo, el aposento alto, era un salón de fiesta. Só que aquele lugar Solo que ese lugar passou a ser a habitação da igreja. pasó a ser la habitación de la iglesia. Eles tinham tanto medo de morrer Tenían tanto miedo de morir que eles se esconderam ali. que se escondieron ahí. E ali ficaram 50 dias. Y ahí quedaron 50 días. Mas porque ali vem o vinho novo, o mover do Espírito. ¿Por qué vino ahí el vino nuevo, el mover del Espíritu? Por que Shavuot? ¿Por qué en la fiesta de Pentecostés? Deus é estratégico. Dios es estratégico. Shavuot Shavuot foi o dia que Davi nasceu. fue el día que nació David. Ele nasceu em uma festa de Shavuot. Él nació en una fiesta de Shavuot. E ele morreu em uma festa de Shavuot. Y él murió también en esa misma fiesta. Então, o que se fazia em Shavuot? Así que, ¿qué se hacía en Shavuot? Todos iam para Jerusalém, Todos iban a Jerusalén mas visitavam o túmulo do rei Davi. y visitaban la tumba del rey David. E aonde era a tumba do rei Davi? ¿Y dónde estaba la tumba del rey David? Até hoje. Hasta hoy, É aonde? Embaixo do cenáculo. debajo del cenáculo. Em primeiro piso está o cenáculo. En el primer piso está el aposento alto E embaixo, y debajo, hoje é uma sinagoga, hoy es una sinagoga, fica o túmulo de Davi. quedó la tumba de David. Então, aonde estava concentrada uma multidão? Donde había una multitud, No túmulo de Davi. en el túmulo de Agora David. imagina aquele rebuliço, Ahora imagínate ese aquela revuelto, confusão esa confusión, do Espírito Santo. cuando el Espíritu Santo vino, O povo sai tudo louco, toda la gente sale loco, desce a escada baja las escaleras, e encontra quem? ¿y que a quién se encuentra? Uma Una multidão multitud no túmulo de Davi. en la tumba de David. E começa a falar línguas. Y empiezan a hablar en E lenguas. Pedro começa a pregar. Y Pedro empezó a predicar. Começou o quê? ¿Qué comenzó? O vinho. El vino Nuevo. nuevo. Deus é estratégico. Dios es estratégico. Por isso que os avivamentos são estratégicos. Por eso que los avivamientos son estratégicos. Podem ver, na primeira década do milênio, La primera década del milenio, em 1900,
Os avivamentos quase todos aconteceram na Inglaterra. En la década de 1900, casi todos los avivamientos fueron en Inglaterra. E por que na Inglaterra? ¿Por qué ahí? Porque o mover de Deus iria para todas as nações. Porque de ahí iba a ir para todas las naciones el mover Porque a de Dios. Inglaterra era uma das nações mais importantes Porque Inglaterra era colonial, ¿no? da face da terra. Era una nación en ese tiempo de las más importantes en la faz de la tierra. Depois da Inglaterra, Después de Inglaterra, Deus começa a se mover nos Estados Unidos. Dios empezó a mover en los Estados Porque os Unidos. Estados Unidos Porque- se tornou uma grande nação. Porque Estados Unidos fue una gran nación Y a muy partir de ahí. importante. Muy importante. Amém? Amén. E agora? Y ahora, Aonde vai ser o avivamento? ¿dónde va a ser el avivamiento? Me respondam. Aonde vai ser? ¿Dónde va a ser? Vai ser na Espanha. Aquí en España Para toda a Europa. y norte de África. Vocês têm que compreender isso. Tenéis que comprender eso. Vocês disputam o lugar junto com a França na Europa. Disputamos el lugar junto con Francia, Tem Inglaterra, Alemanha e vocês. a Inglaterra, Alemania y nosotros. Certo? Aonde que Deus estrategicamente vai se mover? ¿Dónde se va a mover estratégicamente? Não, aqui não. Diga comigo, não, aqui não. No digáis. Aqui nós só temos 0,3 de crentes. Aquí ya tenemos el 0,3% Não, aqui não de vai creyentes. acontecer nada. Aquí no. Gente, vocês estão no meio do furacão. Estamos en el medio del huracán. Esta crise é um sinal que vai haver um mover de Deus na Espanha. La crisis es la señal de que va a haber un mover de Dios en España. Aconteceu o ano passado Pasó el año pasado uma queda do rei da Espanha. una caída del rey de España. Se cayó el rey de España, una de tantas, ¿no? Sim, mas Sí, uma queda física. una caída física. Sí. Aquilo ali foi um ato profético Y eso fue un acto profético. que o principado desta cidade, Que el principado de esta nación desta nação, teve uma queda. tuvo una caída. E quando o principado cai, Y cuando cae el principado, se manifesta o poder da igreja. se manifiesta el poder de la iglesia. Amém? Amén. Só os que creem digam glória a Deus. Gloria a Dios. Agora que nós estabelecemos os princípios do que é o vinho novo, Ahora que hemos establecido los principios de qué es el vino eu nuevo, quero analisar este texto com vocês. yo quiero analizar este texto. Ainda é cedo. Aún es temprano. Diz assim, que tem um problema para o vinho novo. Hay un problema para el vino nuevo. Qual é o problema? ¿Cuál es el problema? Odres velhos. Odres viejos. Porque se o vinho novo for posto no odre velho, Porque se perde o vinho Si se coloca el vino nuevo en odre viejo, se pierde el vino e estoura o odre. y estalla el odre. Então, primeiro nós temos que conhecer o que é odre. Tenemos entonces primero que saber lo que es el odre. Quem sabe o que é um odre? ¿Quién sabe lo que es un odre? Un recipiente hecho de cuero, de piel. Ela veio de Belo Horizonte. Então, mata-se o carneiro, Se mata al carnero, costura a pele do carneiro se cose la piel del carnero com o pelo para fora. con el pelo hacia afuera. Limpa-se a pele, costura a pele, Se limpia primero la piel, pega o pescoço do carneiro, se coge el pescuezo del carnero, põe o vinho dentro, se echa el vino dentro, novo, el nuevo, amarra o pescoço do carneiro se amarra el pescuezo del carnero e pendura o odre. y se cuelga el odre. Então, o vinho está mantendo a pele do carneiro maleável. Entonces el vino está manteniendo la piel del carnero maleable, que se puede doblar. Mas você vai tomando o vinho. Pero tú vas tomando el vino. E o nível do vinho vai diminuindo. El nivel del vino va bajando. E aonde o vinho não alcança na pele, a pele vai ficando o quê? Seca, Seca. dura. E vai se tornando um odre Y se va convirtiendo en un odre viejo. velho. Então é o que acontece com a gente. Eso es lo que pasa con nosotros. Quando nós recebemos uma unção nova, Cuando recibimos una unción nueva, é o vinho novo. es el vino nuevo. Estamos cheios de vinho. Estamos llenos de vino. Então estamos o qué?
Entonces estamos maleáveis. maleables, flexibles. Estamos flexíveis para o Espírito Estamos Santo. flexibles al Espíritu Mas o Santo. tempo vai Pero passando. va pasando el tiempo. E eu já não oro como eu orava. Ya no oro como antes. E eu não jejuo. No ayuno. E agora eu já não tenho tempo para Deus. Y ahora no tengo ya tiempo Quer para dizer, o Dios. vinho vai esgotando. El vino se va vaciando. Como vai agotando. ficando o odre? ¿Cómo va quedando el odre? Seco, duro. Seco, duro. Só que ali diz uma coisa. Pero ahí dice algo. Mesmo com o odre velho, Incluso que el odre viejo, nós gostamos do vinho velho. aunque sea viejo, a nosotros nos gusta el vino viejo. Por quê? ¿Por qué? Porque o vinho velho estando ali, Porque el vino viejo, estando ahí, eu não corro o risco no corro riesgos de receber o vinho novo de recibir el vino nuevo e estourar o odre. y romper el odre. Porque se é uma unção nova, Porque si es una unción nueva, não sobrará pedra sobre pedra. no quedará piedra sobre piedra. Quer dizer, vai mudar a tua vida. Va a cambiar tu E vida. quem quer mudar? ¿Y quién quiere cambiar? Tá tão bom assim. Estamos también así. Eu tenho o meu emprego, Tengo mi empleo. domingo eu vou para a igreja, El domingo voy a la eu até iglesia. entrego meus dízimos. Incluso entrego los diezmos. Tá tão boa a vida assim. Está bien así la vida. Para que mexer? ¿Para qué mover esto? Cambiar. Mas Deus vem, Pero viene Dios, traz um cara que nem eu aqui trae a un tipo aquí como él e diz assim: y dice, não sobrará pedra sobre pedra. no quedará piedra sobre piedra. A tua paz acabou Se acabó tu paz. quinta-feira. El viernes se acabó tu paz. De quinta-feira para cá, De jueves, perdón, para aquí. eu vim para te incomodar. Yo vine a incomodarte. Sabe por quê? Porque você vai receber o vinho novo. Porque tú vas a recibir el vino nuevo. Agora você me pergunte, Ahora, pregúntale, como reforma um odre ¿cómo se reforma un odre para receber o vinho novo? para recibir el vino nuevo? Vocês sabem? No se reforma. Eu quero saber, odre tem reforma? ¿Se puede reformar un odre? No. Joga fora? ¿Lo tiras? Calma, Não. calma. No, no lo tiras. Pones vino viejo en él. Não. Prestem bem atenção em uma coisa. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, Nuestro Dios es el Dios de da segunda terceira, oportunidad, de la da tercera quarta, Quarta. e de quantas oportunidades precisar y de cuántas necesitemos para fazermos a vontade dele. para al final hacer la voluntad de Él. Então, todo odre tem reforma. Todo odre tiene reforma. Como se faz a reforma do odre? ¿Cómo se reforma el odre? Esgota o vinho velho. Vacías el vino viejo hasta que queda todo fuera. Saiu tudo. Salió todo. Pega o odre, Coges el odre, põe de molho na água se pone remojo en agua e deixa ali de 15 a 20 dias. y se deja ahí 15 a 20 días. O que vai acontecer? ¿Qué va a pasar? Aquela pele vai voltar a ficar maleável, Otra úmida. vez, otra vez la piel va a coger humedad y va a quedar maleable. Depois de 20 dias você tira a pele, Después de 20 días sacas la piel, põe numa mesa, la pones en una mesa, pega azeite de oliva, coges aceite de oliva, põe na pele pones sobre la e piel com uma pequena escova y con una pequeña escoba, você vai cepillo, passando o azeite. vas extendiendo el aceite. Com a água ele fica maleável, Con el agua queda maleable, mas com o óleo ele fica macio, com o óleo de azeite ele fica macio. pero con el aceite él queda suave. E quando ele fica macio, Y cuando queda suave, você está pronto para receber o vinho novo. ya estás listo para recibir el vino nuevo. O que é o banho da água? ¿Qué hace? ¿Qué simboliza el baño del agua? E qual é o azeite? ¿Y cuál es el aceite? A palavra de Deus diz La palabra de Dios que dice a palavra de Deus que la palabra de Dios é a água purificadora. es agua purificadora. Então você tem que fazer um pacto Tienes que hacer un pacto para receber o vinho novo. para recibir el vino Tem que nuevo. reformar o odre. Tienes que reformar Para el isso odre. você tem que fazer um pacto. Para eso hay que hacer un A pacto. partir de hoje, A partir de hoy, eu vou gastar um tempo de qualidade yo voy a pasar un tiempo de calidad em ler a Bíblia, en leer la em Biblia, estudar a en Bíblia estudiar la palabra e principalmente o que a igreja ocidental não faz. y sobre todo lo que la iglesia occidental no hace. Meditar a palavra de Deus. Meditar en la palabra de Dios. Isto é a água. Esto es el agua. Depois, Después você vai se dedicar à oração.
después tú te vas a dedicar a la Porque o oración. azeite Porque el aceite simboliza oração, simboliza o oración, mover do el Espírito. mover del E Espíritu. nós só temos mover do Espírito Y solo tenemos mover del quando nós Espíritu temos uma vida de oração, cuando tenemos uma vida vida de intimidad con Dios. Viu como é simples? ¿Viste cómo es sencillo? O avivamento está próximo de nós. El avivamiento está cercano de Mas o nosotros. que nos impede? ¿Pero qué nos impide? A incredulidade, La a incredulidad, religiosidade, la o religiosidad, el tradicionalismo e a tradicionalismo preguiça. y la pereza. Quem quer receber o vinho novo? ¿Quién quiere recibir el vino nuevo? Nós vamos agora te ungir Te vamos a ungir ahora para ativar em você para activar en ti o novo de Deus para esse tempo na tua vida. lo nuevo de Dios para Só que este tem tiempo. uma coisa. Pero hay algo. A palavra de Deus diz: La palabra de Dios se dice, puser vinho novo si pones vino nuevo em odres velhos, en odre viejo, ele se rompe se van a romper e se perde o vinho. y se pierde el vino. Se você não fizer um pacto com Deus, Si tú no haces un pacto con de Dios, se dedicar à oração de dedicarte a la oración e o estudo da palavra y de al Deus, estudio de la palabra de Dios, tudo que você recebeu hoje, todo lo que recibas hoy, em uma semana, en una semana, sumiu. se acabó. Quem quer fazer esse pacto com Deus, ¿Quién fique quiere de pé. hacer ese pacto con Dios que quede de pie? Eu trouxe um pequeno presente para o pastor Joan, lá de Israel. Un regalo que me trajo desde Israel. É um marcador de Bíblia que trouxe exatamente do Jardim do Túmulo, Que es un marcador que trajo exactamente del jardín de la tumba. com uma figura Secol. profética demais. Con una figura profética, demasiado profética. Na terra prometida, En la tierra prometida, cacho de uva un racimo de uva tem que ser carregado por 2 homens. tiene que ser llevado por 2 hombres. Isto é um símbolo profético Esto es un símbolo profético do fruto del fruto que o seu ministério terá. de que mi ministerio tendrá. É impossível Es imposible um homem só un hombre solo carregar o que Deus vai entregar. cargar lo que Dios va a entregar. Que este presente Que este regalo seja um símbolo profético no seu ministério. sea un símbolo profético en mi ministerio. ¿Puedo decir una cosa? Gracias. Este domingo, este pasado domingo, yo estaba en Granada. Yo prediqué sobre Secol, sobre el valle donde encontraron este racimo de uvas. Y les dije, y hasta el día de hoy, uno de los símbolos de Israel son 2 hombres con un palo llevando un racimo de uvas. Y después dije, yo quisiera tener un campo donde diesen esas uvas tan grandes, ¿no? E Deus Así que- está te Y falando ahora está dando. que está Gloria te a Dios. entregando esse Gracias. campo. Amém? Amém. Domingo, ¿eh? É. Gracias. O cacho de uva El racimo de uva é o símbolo do vinho novo, es el símbolo del vino nuevo, porque nós temos a uva porque tenemos la uva para que façamos o vinho. para hacer el vino. É isso que Deus vai fazer com esta Y igreja. esto es lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Eu creio em um grande mover de Deus provocado por vocês. Yo creo en un gran mover de Dios provocado Porque por vocês vosotros. têm um chamado profético e apostólico. Porque vosotros tenéis un llamado profético y Preste bem apostólico. atenção, pastor. A Espanha está olhando para vocês. España está mirando para nosotros. Muitos ministérios neste país Muchos ministerios en este país buscarão vocês nos buscarán para saber o novo de Deus. para saber lo nuevo de Dios. Se posicionem Posicionaros como uma igreja forte, como una iglesia fuerte, de oração, de oración, de poder, de poder, porque vocês podem revolucionar esta nação. porque nosotros podemos revolucionar esta nación. Amém? Amén. E tudo começa nesta noite. Y todo empieza hoy, esta Com este noche, pacto, com esta aliança que você vai fazer com con Deus. esta alianza que vas a hacer con Dios. Fala com Deus. Dile a Dios, O tempo que você vai dedicar do teu dia el tiempo que tú vas a dedicar de tu día
que você vai ficar na intimidade com Ele, que vas a quedar en la intimidad con Dios, em oração, en oración, em leitura da en palavra, lectura de la palabra, em estudo da en palavra estudio de la palabra e meditação da y palavra. meditación de la palabra. Você não precisa do pastor para isso. No necesitas del pastor Você não para precisa eso. estar na igreja. No necesitas ni estar en la Isso iglesia. daí tem que ser o teu estilo de vida. Esto tiene que ser tu estilo de Isto vida. tem que estar em você. Tiene que estar en ti. Fome da palavra. Hambre por la palabra. Fome da palavra. Hambre por la palabra. E fome de estar na presença de Y Deus. hambre por estar en la presencia A de palavra Dios. de Deus diz Dice la palabra que o Senhor que el Señor vai saciar a fome va a saciar el hambre dos famintos de los e hambrientos sede y la sed dos sedentos. de los sedientos. Se você tiver fome da Si palavra tienes hambre de la palabra e sede do Espírito, y sed del Espíritu, Ele vai saciar. Él te va a saciar. Mas para isso, Pero para eso tem que vir do fundo do coração tiene que venir de lo profundo del teu corazón desejo tu deseo de conhecer a Deus. de conocer a Dios. Fala com Deus agora. Dile ahora a Dios, habla con Él. Assuma essa aliança com Ele. Haz esa alianza con Él. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo, esteja confirmando agora na vida de cada um este pacto. confirma este pacto en la vida de cada uno. Que esta aliança desta noite Que este pacto, esta alianza esta noche tenha uma repercussão na vida eterna. tenga repercusión en la vida eterna. Porque eu sei que você está levantando um exército Porque yo sé que tú estás levantando un de ejército intercessores, de intercesores, de guerreiros de guerreros que mudarão a que história cambiarán la historia desta cidade, de esta ciudad, desta província, de esta provincia, desta nação. de esta nación. Eu sei que aqui na minha frente Yo sé que aquí delante de mí está uma geração de profetas. está una generación de profetas. Por isso, Por eso eu te peço te pido que não se perca o tempo profético que no se pierda el tiempo e o profético da tua visitação neste lugar. y el tiempo de tu visitación en Que este cada lugar. possa se doar Que cada uno pueda darse e se entregar y entregarse para estar na tua presença. para estar en tu presencia. Eu te peço isso, Te lo Senhor, pido, Señor, em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Amém?